Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso de Excel, o evento onde eu quero te ensinar Excel mesmo que você não saiba nada. A gente vai sair do absoluto zero aqui, passo a passo. Eu vou realmente te dar a mão para que você possa aprender Excel aqui comigo. Dito isso, enquanto o pessoal está chegando, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, você está falando de onde? De onde no Brasil, no mundo você está falando? Bota aí tua cidade, teu estado, enfim, de onde que você está falando? Deixa esse comentário por aqui. E outra coisa, eu quero saber agora, nesse exato momento aqui, como é que tá a tua relação com o Excel? Então comenta aqui a tua cidade e depois comenta a tua relação de 0 a 10 com o Excel. Como é que tá teu nível? Vai, de 0 a 10 você acha que você está no nível 1, 2, no nível 5, no nível 8, no nível 10, enfim. Cara, comenta aqui o nível de 0 a 10 com o Excel, a sua relação com ele, que eu quero muito saber. Tô vendo aqui, ó, algumas cidades, o pessoal tá comentando, pô, bacana. O pessoal tá bem presente aqui na live de uma forma geral. E tô vendo o nível de Excel, pode ficar tranquilo. Eu vou te dar a mão e a gente vai junto aqui, mesmo que você não saiba nada, a gente vai, cara, conseguir ao final desse evento ter uma grande clareza de como o Excel vai te ajudar na sua carreira, entendendo tecnicamente também a ferramenta. Fechado? Então maravilha, já que o pessoal já está ficando à vontade aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o slide aqui, ó. Você vê que eu até mudei a posição aqui da tela, porque agora você está vendo o slide fechado aqui do nosso mini curso de Excel. A gente está aqui nessa aula, cara, durante esse horário aqui, para que a gente possa dar o nosso melhor. Então eu estou disponibilizando o meu tempo, você está disponibilizando o seu aí para que você possa se capacitar, mas antes eu quero saber, você está comprometido, você está afim de ficar até o fim? Eu vou ficar aqui até o final. Quero saber se você está comprometido de ficar até o final e ter resultados incríveis na sua carreira por conta do Excel. Se você vai estar comigo até o final e você está afim de aprender, eu quero só um comprometimento teu. Coloca aqui no comentário, hashtag bora pra cima. Coloca aqui, hashtag bora pra cima, que eu realmente vou ver que você está comprometido aqui comigo. Então, comenta aqui, hashtag bora pra cima. Combinado? Então, tô vendo alguns comentários aqui já. É isso aí, galera tá afim, tá pra cima, então vamos junto aqui realmente fazer acontecer. O que eu quero alinhar contigo? O primeiro passo você já deu. Então você já tá aqui comigo nessa aula, você já tá interessado em saber Excel, você já sabe, cara, que essa ferramenta aqui vai realmente ajudar você na sua carreira. Segundo alinhamento que eu quero fazer contigo, o material de apoio dessa aula aqui está disponível para download no chat. O material da aula, que a gente vai praticar Excel. O que eu sugiro? Eu já deixei disponível aqui o material para você poder baixar. Está disponível aqui ao lado na live. Faz o download e preste atenção em tudo que eu vou fazer para que depois você possa aplicar por aí. Então foque em mim aqui na aula, faz o download do material e vai praticar tudo que você vai ver depois. Combinado? Só fazer o download. Todo mundo conseguiu fazer o download? Deixa aquele ok aqui. Ok, fiz o download, tudo certo. Então vamos prosseguir. Cara, qual é o foco dessa aula, galera? O foco dessa aula é você entender o poder do Excel. Você vai entender o poder da principal ferramenta do mercado de trabalho, mas não necessariamente saber tudo de Excel. Não, eu quero te mostrar nos principais pontos, saindo do zero, como é que você vai ganhar mais, como é que você vai passar no processo seletivo, como é que você vai ser promovido por conta dessa ferramenta fantástica. Eu sei que talvez até hoje você e o Excel não sejam tão amigos assim, mas você pode ficar tranquilo que, cara, ao final do mini curso Excel, você realmente vai conseguir dar esse primeiro passo. Antes de mais nada, falei aqui algumas coisas até agora, mas eu não me apresentei. Eu sou o Caio Paixão, talvez você já tenha visto algum vídeo meu no Instagram, no YouTube, aqui da Atuar Cursos, mas é um prazerzaço para mim estar aqui. Eu sou professor de Excel, sou economista pela Universidade Federal Fluminense e, cara, dou aula para os nossos mais de 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube, os nossos mais de 10 mil alunos, nossos milhares de seguidores no Instagram e sou head de negócios aqui na Atuar Cursos. Atualmente, a gente já capacitou mais de 10 mil profissionais. Eu estou muito feliz que você, que está aqui nesse mini curso Excel, é mais um deles que vai aprender aqui com a gente. Combinado? Então, ó, fica à vontade, pode me chamar de Caio mesmo, cara, não precisa botar nome, sobrenome e tal, fica à vontade. Então, vamos seguir por aqui. O que eu quero te falar? Hoje a minha relação com o Excel, ela é muito mais confiante. Hoje eu consigo fazer dashboard, fórmulas, enfim. Só que o que eu quero te mostrar é que nem sempre, cara, eu fui assim. Nem sempre eu mandei bem no Excel e consegui ajudar milhares de pessoas no nosso canal do YouTube, Instagram, aulas e etc. Eu acredita, tá, cara? Eu já
chorei olhando pro computador. Eu me sentia realmente, cara, de coração, o cara mais burro do mundo quando eu abri o Excel. Eu passava muitas horas tentando fazer alguns trabalhos no Excel que não tinham fim. Eu ficava mal, ficava esgotado, ficava sem confiança, de coração, cara, de coração. Tô me abrindo aqui pra você por não saber Excel. Talvez você que tá aí do outro lado esteja vivendo esse momento. Você olha e fala, não sei, né, pra mim, essa ferramenta é impossível, não dá pra aprender, cara, coisa de louco e tal. Cara, acredita, eu também já fui assim. Só que foi depois que eu parei de tratar o Excel como um inimigo e comecei a tratar o Excel como um aliado que eu consegui realmente evoluir. Eu consegui olhar pra ele e falar assim, cara, se eu for amigo dessa ferramenta aqui e realmente botar a sandália da humildade, estudar e, cara, aplicar isso, essa coisa vai mudar a minha carreira. Essa ferramenta vai realmente me fazer ajudar várias pessoas, fazer com que eu possa me destacar e muito mais. Então, eu comecei a ter um pouco mais de humildade e, cara, pegar para estudar, pegar para me capacitar e, cara, finalmente consegui evoluir. Mas antes de te mostrar como eu fiz esse passo a passo, te ensinando o Excel na prática, tanto que eu já até disponibilizei o material aqui da sala para você poder baixar, alguns podem estar se perguntando isso aqui, que eu coloquei aqui disponível no slide da live. Será que ainda vale aprender Excel? Essa pergunta é super relevante. Será que ainda vale aprender Excel? Eu trouxe alguns dados muito interessantes para você que está me vendo aqui. Eu pesquisei em algumas plataformas de vagas e olha só isso aqui. Existem mais de 60 mil vagas abertas só hoje que buscam especificamente por essa habilidade, pelo Excel. Por estar Excel avançado aí no teu currículo, por ter Excel intermediário, por estar competência Excel aí, que você sabe, tem conhecimento em Excel. Cara, são mais de 60 mil oportunidades. Ou seja, o ponto não é você saber ultra tecnicamente a ferramenta, mas você entender como usá-la para conseguir essas oportunidades, cara, para aumentar teu salário, para crescer na tua carreira, entende? O Excel realmente vai mudar o jogo. Outro ponto, outro dado que eu trouxe, né? Será que vale a pena aprender ou não o Excel? O Excel aparece entre as 3 habilidades mais pedidas no Brasil no assunto mercado de trabalho, expectativas das empresas. 11,7% das vagas em todo o país listam o Excel como um requisito. Ou seja, quase 12% ali vão listar o Excel como requisito. E o último é essa matéria aqui, em que a gente vê que o Excel é um diferencial que aumenta as suas chances de crescimento profissional. Tá aqui, ó. O Excel é o domínio dessa ferramenta, né? Aumenta as chances de crescimento profissional. Então, isso aqui é bem interessante a gente ver mais esse dado. Ou seja, conclusão. Você pode fazer parte do grupo que passa raiva com o Excel, que fica chateado, cara, que não consegue aprender a ferramenta, que fica frustrado e é isso, interrompe a tua carreira aqui, cara, já fica muito chateado. Ou você que está aqui comigo no mini curso Excel, você pode dominar essa ferramenta e se tornar um destaque absoluto. Realmente chamar atenção. Realmente ser aquela pessoa que quando o colega está olhando ali, passando no corredor, olha para a tua tela, né, vê o teu Excel e fala, caramba, como é que você fez isso, fulano? Ou vê você fazendo algum atalho, alguma fórmula, alguma tabela dinâmica, algum dashboard, algum gráfico, a pessoa olha e fala, nossa, como é que você fez isso? Me ajuda. Acredita, é possível. E eu vou te fazer se tornar essa pessoa. Vem comigo aqui. O Excel, ele vai ser seu aliado. Até coloquei aqui, ó, você cumprimentando o Excel ali de mãos dadas. E de verdade, agora pode até parecer que não. Você está me ouvindo falar aqui, eu já te mostrei alguns dados, já te mostrei como foi a minha história, a minha relação com o Excel. Eu já fiquei frustrado, já fiquei chateado. E cara, hoje a minha relação é muito melhor com o Excel. Hoje em dia ele de fato é um grande amigo, ele é meu aliado. Então, o que eu quero te passar? Fica tranquila por aí, que com a estratégia certa, com o passo a passo certo de uma pessoa que já passou por essa trajetória que eu vou te mostrar dentro do Excel, seu caminho vai ficar muito mais simples e mais objetivo. Olha só esse comentário aqui que eu trouxe da Bruna. A Bruna foi uma aluna nossa e ela colocou aqui, parabéns, Atuar. Tive a oportunidade de fazer o curso de Excel, que me ajudou muito. Trabalho na área comercial, tô lendo aqui, ó, e o Excel avançado, consegui uma promoção com o Excel avançado que ela fez com a gente, né? O conteúdo é muito bom, independentemente do quanto você saiba ou não o assunto, todo mundo consegue aprender e entender aqui. Os professores são ótimos, parabéns, pessoal. Então, cara, o que eu quero te passar? Dica de amigo, ó, tô até atrás aqui. Assiste essa aula comigo até o final. Fica de verdade, cara, até o final, porque tem muito conteúdo legal para aprender o método, o passo a passo, que vai realmente te impulsionar na sua carreira em pouquíssimos dias.
Combinado? Então, continuando aqui, vamos junto. O que as empresas esperam de você? Ok? Trouxe isso aqui, né? O que esperamos de você? Como se fosse uma empresa falando. As empresas, quando o assunto é Excel, eu vou te dar o caminho das pedras aqui, vem comigo, elas pensam o seguinte, elas esperam organização e manipulação de dados de forma simples, elas esperam ganho de produtividade e eficiência nos tratamentos de dados, elas esperam as principais fórmulas do Excel. Repara que eu falei as principais, eu não falei todas as funções do Excel. Elas esperam habilidade para resumir as informações. Se eu fosse dar uma dica aqui, seria o recurso de tabela dinâmica. A gente vai falar sobre esse recurso aqui. E elas esperam o desenvolvimento de relatórios visuais e dinâmicos. Ou seja, construção de gráficos interativos para facilitar a tomada de decisão. Combinado? E, por fim, elas esperam que você gere resultado com as suas análises dentro do Excel. E aí eu até dei uma ênfase, né? Resultado com tudo isso que você está trazendo aqui, resultado com relatório, habilidade. O que isso de fato quer dizer? Quando eu falo de resultado usando o Excel, eu quero dizer um pouquinho de tudo que está aqui, ou seja, as principais fórmulas, saber tirar resumos gerenciais, saber fazer gráficos, mas eu quero mais do que nunca mostrar que o Excel ele vai ser valioso na tua carreira, ou seja, você vai ganhar mais, você vai passar em processos seletivos, você vai receber aquele elogio do chefe, quando você conseguir transformar número para informação. Esse é o ponto. Eu quero te trazer aqui uma reflexão, uma diferença entre número e informação dentro do Excel. Olha só isso aqui. Se eu te perguntar assim, o que isso significa para você? Esse dado que você está vendo aqui. 75 milhões de faturamento. Coloca aqui no comentário, se você está comigo até aqui nessa live, coloca aqui no comentário o que esse número significa para você. É muita coisa, é pouca coisa, é relevante, não é relevante? O que isso significa de fato? Concorda comigo que isso aqui a princípio é apenas um número solto, tipo 75 milhões de faturamento. Isso é um número. Agora, quando a gente transforma isso numa análise como essa, 75 milhões de faturamento, e eu tô até esquivando aqui, ó, menos 25% em relação ao ano anterior. Isso é uma informação. Isso aqui é uma análise que a gente consegue fazer. Ou seja, uma coisa são 75 milhões de faturamento. Outra coisa são, tivemos uma queda de 25% em relação ao ano anterior. Uma queda de 25% e aí por isso nosso faturamento é de 75 milhões nesse ano. Entende? Então, uma coisa é número, outra coisa é informação. Se você consegue usar o Excel para tirar dos números informação relevante para a tomada de decisão dentro da tua companhia, cara, você vai conseguir se destacar. Outra coisa que eu trouxe para você refletir sobre número e informação. Pergunta, quais itens possuem o maior e o menor peso? Né? O menor e o maior peso. Quando eu olho para esse gráfico aqui de pizza, olha só isso que está aqui. Participação das categorias nas vendas. Eu tenho eletrônicos, eu tenho outros, brinquedos, esportes, beleza, eu tenho roupas. Cara, concorda comigo que eu tenho várias fatias nessa pizza, de várias cores diferentes, com um percentual, e eu tenho que olhar aqui na unha e ver, peraí, qual que é o menor peso, brinquedos, esporte, beleza. Isso demoraria muito. E aí é aquilo. Será que eu estou transmitindo uma informação ou o Excel está me atrasando aqui? No caso, o meu uso do Excel está me atrasando aqui. É muito mais fácil eu pegar um gráfico como esse e transformar em um gráfico como esse que está aqui atrás de mim agora. Olha só isso aqui. Qual que é o menor e o maior peso? Maior, alimentos. Menor, brinquedos. Acabou. Ou seja, o alimentos tem 25% de participação nas categorias das vendas e brinquedos tem 5%. Apenas 5% aqui. Ou seja, por eu ter mudado o tipo de gráfico e a formatação, ou seja, eu troquei de um gráfico de pizza para um gráfico de coluna e eu mudei a cor do gráfico para poder ficar numa paleta de cor aqui específica, eu já facilitei a tomada de decisão. E cara, é isso que o gestor, que a gestora, que tua chefe, teu chefe, o recrutador que está te analisando espera de você. Ele quer que você gere facilidades com o Excel. Sendo bem sincero, cara, poucos dificilmente vão esperar que você faça alguma bruxaria e faça o Excel falar e etc. Não, esse não é o ponto, cara. O ponto é que você consegue fazer análises eficientes dentro do Excel e se destacar, mesmo que de forma simples, como foram essas duas mudanças que eu te mostrei que é possível. Então, assim, o Excel ele vai ser importante se ele for utilizado para resolver problemas. Ponto. É claro que você saber fazer um capricho num gráfico, saber fazer um capricho numa fórmula, etc., é muito importante, tá? Mas quando você utiliza ele para resolver problemas, ou seja, ajudar a companhia de forma visual, de forma objetiva, de forma assertiva e rápida,
a tomar decisões, cara, fim. Você vai usar o Excel para se destacar e tu vai conseguir aquele objetivo que você quer. Quer ganhar mais, quer, cara, atingir ali os resultados dentro da tua carreira. Então, o que a gente vai fazer aqui de fato? Eu te expliquei um pouco sobre o contexto do Excel até aqui na tua vida e como é que você pode usar essa ferramenta para poder se destacar. Agora, a gente vai fazer um exemplo prático. A gente vai abrir o Excel, eu vou abrir o Excel aqui e eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou fazer. De coração, presta atenção mesmo. Eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou tentar dar a melhor aula da minha vida para que você possa realmente entender isso. Ok? Então, vamos para um exemplo prático, mas antes, eu quero saber se você está comigo até aqui. Eu vou explicar o case que a gente vai usar o Excel agora. Na prática, eu vou compartilhar minha tela e, cara, vou te ensinar Excel do zero. Mas fala assim, Caio, tô contigo. Só comenta aqui, tô contigo, para eu saber se até aqui fez sentido o que as empresas esperam de você através do Excel, fez sentido sobre se vale a pena ou não aprender Excel, fez sentido sobre os resultados que o Excel pode te proporcionar. Cara, comenta aqui, tô contigo. Porque aí eu vou ver quem está prestando atenção, quem está aqui na live mexendo no celular, está viajando, está olhando outras abas ali do navegador. Enfim, comenta aqui, tô contigo. Boa, tô vendo algumas pessoas comentando aqui, tô contigo, beleza. Então, ó, obrigado. E agora, vamos junto aqui. Tô contigo. Fechado. Valeu, pessoal. Maravilha, então. Vamos junto por aqui. Você trabalha na área de vendas e o seu gestor pediu um relatório de vendas de 2021 a 2023 até o momento. Beleza? Foi isso que ele me solicitou. E aí, logo após, a gente tem o seguinte, ó. Ele deseja receber um arquivo de Excel com os dados de vendas detalhados de vendas de 2021 a 2023. E aí, eu tenho o seguinte. O seu objetivo é fazer o Excel trabalhar para você e não o contrário. É mostrar para o seu gestor como, até em relatórios simples, você pode gerar informações valiosíssimas. Pegou? Ou seja, então o foco é a gente extrair um relatório de vendas aqui dentro do Excel. A gente conseguir pegar um emaranhado de dados de números e transformar em informação relevante para facilitar a vida do meu gestor ali e, por consequência, gerar informação valiosa e, cara, me destacar. Combinado? Então é exatamente isso que a gente vai fazer, seguindo o tripé da construção no Excel, que é uma parte aqui do meu método do mapa do Excel que eu ensino, onde a primeira etapa é analisar e organizar uma base de dados. A segunda etapa é construir fórmulas e tabelas dinâmicas. E a terceira etapa é a gente falar sobre layout, sobre gráficos dentro do Excel. Combinado? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai seguir a etapa 1, 2, 3 e, cara, vai ali fazer toda a análise do relatório que o nosso chefe pediu. Maravilha, então eu tô dentro do Excel. Agora eu tô aqui na base de vendas, que é o arquivo que a gente vai utilizar aqui para a gente poder fazer a análise que o nosso chefe pediu. Como eu combinei, eu vou sair do zero. Então mesmo que você não saiba nada, eu vou te ensinar Excel aqui absolutamente do zero na prática. Beleza? Então, vamos lá. O que eu quero te falar primeiro? Eu quero te ensinar alguns conceitos estruturais. Eu gosto de ensinar o Excel do zero, assim como quando você está aprendendo a jogar um jogo. Pode ser um jogo de baralho, um jogo de tabuleiro, um jogo, cara, independentemente de videogame, pode ser qual for. O que você vai fazer primeiro quando você está aprendendo um jogo novo? Você vai aprender as regras do jogo. A base ali do jogo, o simples ali, ok? Para que você tenha a sua base forte. O que eu quero dizer com isso dentro do Excel? Me dá a mão, vamos junto aqui, fechado? Vem comigo. A estrutura do Excel é a seguinte. O Excel, uma planilha do Excel, ela é formada por linhas, tipo linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, etc. Que são as linhas. Elas estão dispostas, eu estou clicando em cada linha com o meu mouse, ok? Linha 1, 2, 3, 4, 5, como eu já fiz. As linhas estão dispostas aqui na vertical. E aí eu posso até a última linha lá do Excel, que é a linha 1.048.576. Então a gente vai da linha 1 até a linha 1.048.576. Além disso, na horizontal, eu tenho a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G. Isso forma a estrutura de uma planilha. E repara que quando eu chego aqui, estou andando agora com a setinha do meu teclado, ó, quando eu chego na coluna Z, que é a última letra do alfabeto, não acaba aqui. A planilha ainda segue, ó, ainda segue. Por quê? Ela vai reiniciar agora para a coluna AA. Depois, coluna AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH e assim vai. E depois disso, ela vai reiniciar novamente. Olha aqui, ó, BA, BB, BC, etc.
Então são múltiplas infinitas colunas. Ele vai até a coluna XFD. Então são várias colunas e várias linhas por aqui. Tudo bem? Combinado até aqui, pegou sobre a estrutura de disposição de linhas e colunas. Outra coisa que eu também quero te passar é sobre a estrutura de uma planilha. Que quando eu clico aqui, ó, repara que eu tenho esse cara verde aqui, ó. Eu tenho esse carinha verde aqui. E além disso, eu tenho aqui numa linha muito fininha, ó, eu vou até tentar dar um zoom aqui para você, ó. Eu tenho essa linha aqui, ó, que é a linha de grade. Essa linha de grade, ela delimita o que a gente chama de célula dentro do Excel. O que é uma célula no Excel? É nada mais, nada menos do que o cruzamento de uma linha com uma coluna. Então, por exemplo, aqui, presta atenção, vem comigo, vem comigo. Aqui eu estou na célula C4. Ou seja, a célula C4 significa que eu estou na coluna C, na linha 4. Coluna C, linha 4. Então, a célula C4 é o cruzamento da coluna C com a linha 4. Célula, cadê? Ó? D6 é o cruzamento da coluna D com a linha 6. Pegou isso? Então, quando eu falar para você assim, aí pessoal, clica lá na célula F2. Isso significa que você vai estar na coluna F, na linha 2. E aí, por isso, você está na célula F2. Você pode ir clicando e andando com o mouse, clicando. Ou você pode pegar, vou até pegar aqui o meu teclado. Você pode pegar o seu teclado e andar com a setinha, beleza? Tipo, com a setinha para a esquerda, com a setinha para a direita, para baixo, para cima. E você vai caminhando aqui pelas células. Combinado? Então, tudo bem, tá ficando mais amigo do Excel, a gente tá ficando mais próximo ali. Devagar, vamos junto aqui, zero pressa, cara, total ali comprometimento com você. Outra coisa que eu também quero te falar. Quando você olha aqui para cima, você tem o que a gente chama de guias. O que é isso aqui, ó? Eu tenho aqui uma guia chamada página inicial. Eu tenho outra chamada inserir, desenhar, layout, fórmulas, etc. Eu tenho algumas guias. Eu gosto de pensar, gosto de pensar que as guias são como gavetas dentro do Excel. Ou seja, quando eu abro uma gaveta, eu tenho algumas coisas ali que eu posso usar na minha vida e etc. Então, uma guia é a mesma coisa. Quando eu clico numa guia, eu tenho botões, eu tenho recursos que eu posso usar dentro do Excel. Combinado? Então, essas são as guias. E aí, se eu falar assim para você, ó, clica lá na guia dados. Você vai lá e vai clicar na guia dados e a gente vai usar algum recurso que tem lá. Clica lá na guia inserir. A gente vai clicar lá e vai usar algum recurso que tem lá. Fechado? Ó, tô vendo alguma galera aqui no chat comentando. O pessoal tá animado. É isso aí. Vamos junto aqui, ficando amigo do Excel. Outra coisa que eu também quero comentar aqui contigo. Olha aqui para baixo, ó. Eu tenho esse cara chamado início. Eu tenho outro chamado base fonte e outro chamado dashboard 2. O que é isso? Isso aqui são as abas de uma planilha dentro do Excel. Então, início é uma aba, base fonte, ó, cliquei aqui, tem algumas coisas aqui que a gente vai utilizar já, ok, dentro dessa planilha. É outra planilha, é outra aba aqui dentro desse arquivo. Eu tenho dashboard 2, que é outra, e etc. Se eu clicar nesse maisinho aqui, ó, tá vendo esse mais aqui, ó, 1, 2, 3 e cliquei. Ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar uma nova planilha, ó, tá aqui do absoluto zero. E se eu escrever algo aqui nessa início, ó, vou escrever aqui, por exemplo, o nome da nossa empresa, atuar. Escrever aqui ela em início. Aqui em planilha 1 não tem nenhuma informação. Lá em início está escrito atuar. Então são abas diferentes. E aí, vamos lá, vamos botar pingo nos is. Isso é uma aba, início, base fonte, planilha 1. Porém, é muito comum no mercado de trabalho, no dia a dia, a gente escutar aba como se fosse planilha. Alguém falar para você assim, aí fulano, clica lá na planilha início. Dá uma olhada lá na planilha 1 para mim. E aí pode ser planilha de vendas, produtos, clientes, financeiro e etc. Combinado? Então, é muito comum isso. E aí, essas são as abas, ok? Dentro do mercado de trabalho é o mais comum que a gente escuta, mas planilha também a gente ouve muito. E aí, o que eu quero te passar? Seja início, base fonte, planilha 1, todo mundo, e qualquer outra que eu clicar aqui em mais, dashboard 2, todo mundo, tá dentro o quê? Dessa pasta de trabalho dentro do Excel. A pasta de trabalho, galera, é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. É todo o arquivo que a gente está usando, é todo o arquivo aqui. Ou seja, a pasta de trabalho do Excel é a base de vendas. É esse cara que está aqui. E a base de vendas, essa pasta de trabalho do Excel, tem a aba início, tem a aba base fonte, tem a aba planilha 1, que também é muito comum você chamar o quê? De planilha. Ok? Então, tem a aba base fonte e etc. E
essa pasta de trabalho, que é muito comum também você ouvir como planilha, é chamada de base de vendas. Então, se alguém falar assim para você, me manda a pasta de trabalho base de vendas, ele vai estar se referindo ao arquivo inteiro. Ou, também é muito comum alguém falar, me manda a planilha base de vendas. Significa que ele quer esse arquivo por aqui. Então, entendemos a diferença do conceito de aba, de planilha e de pasta de trabalho do Excel. Entendendo ali que muitas vezes no mercado pode ser chamado da mesma informação. Essa é a estrutura por aqui que a gente tem dentro de uma planilha aqui do Excel. O que eu quero falar aqui contigo agora? Eu quero falar sobre outros dois caras. Dois caras aqui com você. Primeiro, o recurso que eu quero te mostrar dentro do Excel vai ser um recurso chamado barra de fórmulas. Tá vendo esse cara que tá aqui, ó? Esse cara que tá aqui, ó. Todo esse cara aqui, ó. Você tá vendo ele? Então, se ele não tiver habilitado aí dentro do seu Excel, você vai fazer o seguinte. Você vai chegar aqui na guia exibir, beleza? Guia exibir. E depois você vai clicar aqui, ó, na barra de fórmulas. Se ela estiver desmarcada, você vai marcar ela. O meu já estava marcado. Então, se o seu tiver assim, você vai clicar aqui e vai botá-la aqui para poder aparecer. E aí, o que é a barra de fórmulas? Na barra de fórmulas que eu vou poder ver tudo que está acontecendo por trás de uma célula, galera. Tudo que está acontecendo por trás de uma célula. Olha só isso aqui. Eu vou chegar na célula C3 e eu vou fazer uma soma muito simples. Eu quero apenas que você observe. Eu vou fazer igual 2 mais 2. E vou dar o Enter. Graças a Deus ali que deu 4. Na célula C3, olha aqui, quando eu olho apenas para a célula, eu estou vendo o quê? O número 4, o resultado. Só que quando eu olho para a barra de fórmula, olha o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo 2 mais 2. E na célula, eu estou vendo o quê? 4. Então, a barra de fórmula vai me mostrar a operação por trás. Enquanto na célula, eu vou ver o resultado ali, cara, dessa operação. Combinado? Então, é isso que a barra de fórmula vai fazer. E, cara, ela vai ser muito útil para quando a gente quer observar uma fórmula ali dentro da barra de fórmulas ali, para a gente poder ver o que está acontecendo, melhorar, criar fórmulas e tudo mais. Outra coisa que eu quero falar com você também. Até agora, a gente está muito aqui para cima da planilha. A gente está na célula A1, B1, C1, B2 e tal. A gente está navegando por aqui, por esse intervalo. Mas se o seu chefe chega e te pede assim, aí fulano, quero que você saia da célula A1 e vá até a célula Z1000. Responde aí, como é que você vai fazer isso? Você vai sair da célula A1, lembra, você já sabe o que é célula, e você vai para a célula Z1000. Acho que alguns já estão fazendo o quê? Pegando o mouse e ó, rodando aqui para baixo, e aí vai tentar chegar ali até a linha 1000, e depois vai pressionar aqui do lado, ó, aqui embaixo de mim, e vai tentar ir até a coluna Z, e depois vai ficar andando com a setinha e tal. Cara, se você fez isso, tá de boa, vou te dar a mão, vamos junto. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Quero te apresentar um outro recurso, dando os primeiros passos ali no Excel, te dando a mão mesmo, que é um recurso chamado de bússola. É esse cara que tá aqui, ó. Esse aqui. O que é isso? Ele tá do lado da barra de fórmula. Repara que quando eu clico aqui, aqui aparece C2. Quando eu clico aqui, aqui aparece D2. Quando eu clico aqui, lá na bússola, ou como o Excel chama de caixa de nome, aqui na Toara a gente gosta de chamar de bússola. Eu acho que é mais próximo, fica ali mais à vontade com o recurso, eu chamo de bússola. Ali está aparecendo E2 agora, ou seja, a bússola sempre vai me mostrar a célula onde eu estou. E para poder navegar no Excel, o que eu posso muito bem fazer? Eu posso clicar aqui na bússola, e aí se eu clicar, ó, ele vai marcar de azul, cliquei uma vez só, ele vai marcar de azul a célula que eu estou selecionando, aqui ó, no caso, aqui dentro da bússola. Eu vou apagar, e aí lembra que eu havia falado? Teu chefe pediu para você poder ir até a célula Z1000. Eu vou fazer o quê? Digitar Z1000. Digitei Z1000 e agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar um Enter. Dei um Enter e olha aqui, ó. Eu estou na célula Z1000. Cheguei até um pouquinho aqui para o lado, porque a gente está vendo a linha 1000 e a coluna Z. E aí aqui agora, essa é a célula Z1000. Então, maravilha, ó. Chegamos aqui na célula Z1000. Só que agora a gente tem outro ponto. Como é que a gente volta lá para cima? Concorda comigo que a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que a galera tá nos comentários aí. Cara, como é que a gente pode voltar lá para cima, para a célula A1? E agora? Tô na célula Z1000. Como é que eu volto lá para cima agora?
eu vi que alguns falaram para a gente poder chegar aqui na bússola, escrever A1 e dar um Enter. Super, super correto, tá? Isso super funciona. Só que eu quero melhorar o nosso nível. A gente está dando a mão aqui, estamos subindo de nível. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu vou te ensinar um recurso chamado de atalho. Você já viu aquela pessoa no seu trabalho, ou aquele familiar, aquele colega, aquele amigo, que mexe super rápido no Excel e parece que nem pega direito no mouse? Tipo, a pessoa fica ali no teclado, e mexe muito rápido. Então, essa pessoa muito provavelmente ela deve utilizar muitos atalhos. Ela pega bem pouco no mouse e ela utiliza os atalhos para navegar mais rápido do Excel. E assim ela vai ser mais produtiva, porque ela vai fazer as coisas com mais rapidez. O primeiro atalho que eu quero te ensinar na aula de hoje vai ser o seguinte. Se eu estou aqui na célula Z1000 e quero voltar lá para a célula A1, que é onde geralmente começa uma planilha ali dentro do Excel, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui na Z1000 e eu vou apertar o atalho, o seguinte atalho, as duas teclas, que vão ser as seguintes. A tecla Ctrl, que é essa tecla aqui, ó. Até peguei meu teclado de novo, ó, que é essa tecla aqui, que fica no canto esquerdo inferior do seu teclado. Eu vou pegar a tecla Ctrl, vou pressionar ela e depois vou apertar a tecla Home. A tecla Home, ali no teclado do computador, fica em cima da setinha, ó. É essa tecla que está aqui. Combinado? Se você tiver no notebook, talvez a tecla Home esteja na setinha do seu teclado. Combinado? Então, se você tiver no notebook, você vai apertar Ctrl Fn Home. O Fn está do lado ali do espaço no seu teclado do notebook. Mas se você estiver no computador, você vai apertar Ctrl Home. As duas teclas juntas, Ctrl Home. Olha só o que vai acontecer. 1, 2, 3 e Ctrl Home. E a gente voltou agora para a célula A1. E agora a gente chegou aqui. Nós chegamos aqui na célula A1. Apertamos Ctrl Home. E você que estava no notebook aí, apertou Ctrl Fn Home. Beleza, até aqui. Então aprendemos o nosso primeiro atalho. Olha a facilidade que a gente saiu lá da Z1000 e foi até a Home por aqui. Vamos seguir evoluindo? Vamos seguir dando mais um passo para a gente poder seguir voando por aqui dentro do Excel. Repara aqui, quando eu cheguei aqui, ó, nessa célula, na célula A1, eu escrevi a palavra chegamos. Ou seja, eu cheguei aqui, por exemplo, eu vou fazer de novo na A2. Escrevi aqui, ó, chegamos. Dei um Enter aqui. Ele já escreve aqui por cima dessa célula e já coloca aqui o meu texto. O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar mais alguns atalhos dentro do Excel, para a gente poder destacar uma informação. Então, como é que a gente faz isso? Lá no Word, né, a galera que mexe no Word, no PowerPoint, geralmente o pessoal conhece esse atalho. Clicando aqui na guia página inicial, eu quero, por exemplo, botar essa célula aqui de negrito. Então, aqui nessa célula, na célula A1, eu vou chegar aqui na guia página inicial e aqui na parte de fonte, ó, tá vendo essa caixinha aqui de fonte? Aqui, ó. Repara que eu tenho o N de negrito, I de itálico e S de sublinhado. Se com o meu cursor, o que é meu cursor? É esse cara aqui de verde, ó. Esse cara aqui de verde. Com ele clicado em cima da célula A1, eu clicar aqui no N de negrito, ele vai colocar em negrito mesmo, ok? Maravilha, se eu clicar no N de novo, ele vai tirar o negrito. Só que a gente está evoluindo, a gente está subindo de nível aqui junto. Eu estou comprometido contigo e você está comprometidaço aqui comigo. Eu vou clicar aqui na célula A1, e eu vou apertar o atalho Ctrl N, a tecla Ctrl e a letra N de neném. Ctrl N. Olha que bacana, em cima da célula 1, ele coloca em negrito. E olha que bacana, se eu apertar Ctrl N de novo, ele vai tirar o negrito. Então, Ctrl N coloca em negrito, Ctrl N tira em negrito. Ctrl N coloca, Ctrl N tira do negrito. Pergunta. Quero ver quem vai conseguir me responder essa no chat. Para colocar em itálico agora, como é que eu faço? Lembra do itálico que deixa a letra um pouco torta aqui assim? Como é que a gente vai fazer? Em cima da célula A1, se eu quero deixar esse chegamos aqui, da célula A1, em itálico, eu vou apertar o atalho Ctrl I, a tecla Ctrl I. E aí, olha isso, ele já está em itálico aqui, ó. Se eu apertar de novo Ctrl I, ele vai tirar o itálico. Então, Ctrl I para colocar em itálico, Ctrl I para tirar o itálico por aqui. Então, esse atalho vai fazer exatamente isso. E agora eu quero ver quem vai acertar aqui no chat. Para tirar e para colocar o quê? O sublinhado. Se eu apertar Ctrl S, ele vai colocar o sublinhado. Se eu apertar Ctrl S de novo, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o sublinhado. Então, pegaram, galera? Ctrl Home para voltar aqui para a célula A1. Ctrl S para colocar o sublinhado, Ctrl I itálico, Ctrl N para colocar o negrito. E aí, fazendo ali a mesma coisa para
o que já estava com as devidas edições, ele vai voltar. Tranquilo? Beleza. Então, maravilha, fizemos o nosso reconhecimento inicial aqui dentro do Excel. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai seguir avançando. Você lembra do conceito de abas que eu expliquei agora há pouco? Lembra que eu tenho início e base fonte? Eu poderia muito bem pegar o meu mouse, você poderia fazer isso por aí também, e clicar aqui em base fonte. Só que melhor, a gente está evoluindo. Vamos usar um atalho para a gente poder passar para a base fonte? Que é o seguinte, se eu quero sair de início e ir para a base fonte só com o teclado, lembra? Para ser mais produtivo, para dar um passo ali e ficar mais eficiente. Se eu estou no teclado do computador, eu vou apertar as teclas Ctrl e a tecla Page Down. Ctrl, Page Down. Ctrl, Page Down. Se você está no notebook, você vai apertar Ctrl, FN, Page Down. Ctrl, FN, Page Down. Combinado? Então, eu estou no computador, eu vou apertar Ctrl, Page Down. Olha isso, ele veio para a base fonte. Se eu apertar mais uma vez, Ctrl, Page Down, ele vai para a planilha 1. E aí, se o Ctrl, Page Down, ele vai para as abas da direita, e se você está no notebook, o teu é Ctrl, FN, Page Down, eles vão para a aba da direita. Concorda comigo que o Ctrl, Page Up vai para a aba da esquerda. Olha isso, Ctrl, Page Up, Ctrl, Page Up, ele vai navegando para as abas da esquerda por aqui. Então, como eu quero ficar aqui em base fonte, eu vou apertar Ctrl, Page Down, ele vai aqui para a aba da direita, que é base fonte. E eu já cheguei por aqui e, cara, a gente se deparou com isso que está aqui. Você está comigo até agora na aula e aí eu te expliquei tudo sobre células, linhas, colunas, falei vários atalhos, só que a gente chegou aqui e você está falando, cara, e agora? E agora? Lembra que esse é o nosso relatório de vendas que o nosso chefe pediu para a gente. Como é que a gente vai transformar esse relatório aqui, essa base que, cara, tá desse jeito aqui, num relatório realmente eficiente para tomada de decisão? Vamos junto resolver essa questão, vamos junto. O que eu estou reparando aqui? Se eu clico na célula A1, lembra da célula A1? Eu estou vendo aqui na barra de fórmula que está escrito, ó, data, vendedor, estado, produto, presta atenção em mim. Shopping, código do cliente, quantidade, forma de pagamento. Legal. Só que se eu clicar aqui na célula B1, estou clicando aqui na B1, ó, eu estou vendo que quando eu olho para a célula aqui, ó, tá tipo o MADPAG aqui, ó, o forma de pagamento, ele tá meio que em cima. Só que quando eu olho para onde? Para a barra de fórmulas, eu estou vendo que não tem nada aqui, ó. Quando eu clico na célula B1, mas quando eu clico na célula A1, ele mostra o que está dentro da célula. E você lembra que a barra de fórmulas vai mostrar exatamente o que está por trás ali, o que está dentro da célula, de fato. E na B1 não está mostrando nada. Na C1, a mesma coisa. Na D1, a mesma coisa. Quando eu venho para A2 agora, ele está me mostrando outro conteúdo. Na A3, na A4, na A5, na A6. Ou seja, o que eu estou reparando? Que todos esses dados eles estão dispostos numa única coluna, que a gente também já sabe o que é a coluna A. E aí, eu estou reparando o seguinte também, quando eu olho com muita atenção aqui na barra de fórmulas, quando eu clico aqui na célula A1, eu estou olhando aqui data, vendedor, estado, produto, e eu estou vendo que tem algo separando eles, tipo um ponto e vírgula. E aí, tá todo mundo na mesma coluna, em cada célula, separado por ponto e vírgula. Isso é muito comum. Ou seja, quando você recebe um dado de um fornecedor, de um CRM, de alguma plataforma, e você recebe ele em arquivo CSV, cara, nessa hora, não se desespere. A gente vai resolver isso aqui. A gente vai tirar esse cara e vai transformar ele no formato de coluna padrão do Excel. Coluna A preenchida, coluna B, coluna C, organizada ali numa tabela, numa planilha. Como é que eu faço isso? Se tá todo mundo na coluna A, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui na letra A, ó. Cliquei na letra A. Isso significa, eu estou falando para o Excel, que eu estou selecionando toda a coluna A, que é onde estão dispostos os meus dados. E aí, depois disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui na guia dados. Você lembra da guia dados, que é como se fosse uma gaveta? Então, eu vou usar alguns recursos agora da guia dados. Presta atenção, vem comigo aqui. Vou clicar aqui na guia dados, beleza? Depois disso, eu vou clicar aqui no recurso chamado texto para colunas. Esse recurso, ele vai fazer você ser, cara, realmente um destaque. Você vai pegar uma base como essa e vai transformar em várias colunas ali organizadas. Cliquei na coluna A, cliquei em dados. Vou clicar em texto para colunas agora. E repara que, como eu havia falado, cada informação está sendo separada por ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, eu vou clicar aqui em delimitado. Por quê? O ponto e vírgula, ele é um delimitador. Ele é um delimitador que está separando ali
cada informação das nossas células aqui, que está tudo agrupado. Então, cliquei em delimitado, depois eu vou clicar em avançar. E olha só o que ele me pergunta aqui, ele me pergunta o delimitador. Eu vou desmarcar esse tabulação aqui e eu vou marcar o quê? Ponto e vírgula. Que ponto e vírgula é o meu delimitador. Olha só que bacana. Quando eu já, estava desmarcado. Quando eu marco o ponto e vírgula, olha o que ele fez aqui. Ele já está me mostrando data, vendedor, estado, produto, shopping, código do cliente, quantidade. Cara, ele já quebrou ali certinho para cada coluna do Excel. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um concluir. Concluir e, cara, a gente saiu daquela base de dados, e, cara, conseguiu transformar tudo nesse relatório aqui. Que a gente tem algumas colunas, mas a gente vai melhorar muita coisa. Eu quero saber quem tá comigo até aqui. Manda um, tô contigo, Caio. Lembra do nosso tô contigo? Manda aí. Tô contigo, Caio. Tô contigo, Caio. Tô vendo aqui de fato, o pessoal tá comigo, então vamos que vamos. Qual que é o nosso trabalho aqui agora? É a gente refinar esse relatório. É a gente deixá-lo ali com, de fato, mais cara de relatório, mais bonito, mais atraente ali para facilitar a tomada de decisão do nosso gestor. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um reconhecimento aqui. Eu tenho uma coluna de data, vendedor, estado, produto, shopping. Primeiro, eu tô vendo que essa coluna, olha só essa coluna de vendedor aqui. Quando eu tento ler esse vendedor na célula B2, ele tá meio espremido, né? Tipo, eu não tô conseguindo ler o nome dele, tá? Tipo, Guilherme, eu não tô conseguindo ler. Amanda, cadê o A aqui? Eu não tô vendo. A mesma coisa com o shopping, ó. Aqui, quando eu clico na célula E2, eu tô vendo só Morumbi. Quando eu olho na barra de fórmula, eu até tô vendo Morumbi Shopping. Mas, cara, seria melhor ver nas células aqui o nome certinho do shopping. Cadê? A mesma coisa para forma de pagamento. Aqui, quando eu vejo o cartão, tá só cartão de... Eu não sei se é de débito, se é de crédito. Quando eu olho para a barra de fórmula até vai, mas aqui eu queria ver bonitinho ali, organizado por colunas e formando a minha base de dados. Como é que eu resolvo isso? Eu vou pressionar aqui em cima da coluna A, pressionei, em cima da letra A, e eu vou arrastar o meu mouse, ó. Vou pressionar e vou arrastar o meu mouse aqui na minha mesa, aqui, ó, até a coluna J, que é a última coluna dessa base de dados. Tranquilo? Depois de ter feito isso, eu vou dar um duplo clique entre duas colunas, tipo, entre a A e a B, ou entre a C e a D. Só que tem que ser entre. Como é que eu sei que está entre, Caio? Eu estou vendo uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita aqui no meu mouse. Quando ele ficou assim, uma cruzinha preta e uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita, eu vou dar um duplo clique, ó, 1, 2. Olha só que bacana. Ele fez o que a gente chama de autoajuste ali das colunas dentro do Excel. Ele colocou cada coluna do seu devido tamanho para a informação que está nela. Olha que bacana. Ele colocou ali certinho. Outra coisa que a gente também pode fazer, eu vou pressionar aqui nesse menos aqui embaixo, ó, tá vendo? Só para a gente poder tirar um pouco de zoom e visualizar melhor. Ok. Outra coisa que a gente também pode fazer, eu estou vendo que algumas informações, alguns textos, eles estão alinhados à esquerda da célula. E eu estou vendo que outros textos, tipo esse aqui, o número aqui, ó, do valor unitário, ele está alinhado à direita. Como é que eu resolvo isso? Para todas as colunas de uma vez só. Eu vou pressionar aqui de A até J. Eu vou clicar aqui na guia página inicial, na gaveta, página inicial. E aí depois eu vou clicar aqui, ó, em alinhamento, tá vendo? Essa parte aqui de alinhamento. Alinhamento aqui, ó. Então, repara que ele está mostrando que está centralizado e alinhado aqui para baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar todo mundo à esquerda e depois eu vou alinhar todo mundo ao centro. Aqui, ó. Centralizei ao centro aqui, ó. Beleza? Foi até redundante. Então está centralizado e aqui embaixo eu vou colocar para eles estarem alinhados no meio. Então está todo mundo ali centralizado, alinhado no meio, meus dados estão organizados. Outra coisa que eu também posso fazer para dar um pouco mais de vida para esse relatório aqui, eu vou pressionar aqui na coluna A, aqui na célula A1, melhor dizendo, perdão, na célula A1, e eu vou em cima da coluna data, eu vou arrastar até faturamento, para eu poder selecionar o quê? O meu cabeçalho. E aí eu vou dar um pouco mais de vida, né, para o meu cabeçalho. Lembra que eu seleciono todo mundo e eu posso apertar qual atalho para colocar em negrito? Eu posso apertar o Ctrl N. Olha que bacana. Já está todo mundo ali em negrito, dando um pouco mais de vida, né? Porque o meu cabeçalho é tipo o código daquela planilha, né? O código daquela base de dados. Então, uma informação super relevante por aqui. Outra coisa que eu também posso fazer, eu estou reparando que não está tão interessante. Eu acho que você está comigo aí, é o seguinte. São algumas coisas, na verdade. Primeiro, essa coluna de data aqui, deixa eu até chegar bem pertinho dela. Ela está me mostrando que uma venda foi realizada
na data de 44.581. Cara, que é isso? Tipo, que data é essa? 44.418. 44.343. 44.312. Cara, que data é essa? Alguém já falou isso pra você? Eu comprei um produto lá, eu comprei um celular, eu comprei uma câmera na data de 44.312. Ninguém fala isso. Então por que tá aparecendo essa data aqui? Quero saber, alguém tem algum palpite? Por que você acha aí? Fala no comentário aqui da live, fala comigo aqui. Por que você acha que tá aparecendo essa data? E aí, ó, tô vendo, alguns aqui estão dando alguns palpites interessantes, outros aqui estão um pouco mais frios ali. Eu vou explicar para vocês. Isso é muito comum e é claro que eu deixei de propósito para a gente poder resolver problema. É aquele papo lá do início. O Excel ele vai ser teu amigo se você usá-lo para resolver problema. O que eu quero te mostrar? Eu vou chegar aqui do lado, agora só para você poder prestar atenção 1000%. E vou fazer o seguinte, ó. Tô chegando aqui bem pro ladinho. Por quê? Eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, melhor dizendo, o número 1, 2, 3, o número 30 e o número 32, tranquilo? Por quê? Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses caras, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, vou dar um Ctrl V. Eu quero te explicar a lógica de datas dentro do Excel. Por que aquele número que está lá na coluna de data está aquele número e não uma data tipo 20/11 de 2025? Entende? Por que está aquilo? Um número e não aquela data. Por quê? Quando a gente formata um número para uma data aqui dentro do Excel, automaticamente ele tem essa formatação. Um número ele tem uma respectiva data. Por quê? Para o Excel, o mundo ele começou no dia 1/1 de 1900. E o número que representa isso é o primeiro dia, é o número 1. Então, o número 1, se você formatar ele para data, e eu vou fazer isso agora para você poder ver, ele vai significar a data de 1/1 de 1900. O número 2, ele vai significar a data de 2/1 de 1900. Caio, mas e antes disso? Nunca existiu. Antes disso, nunca existiu. Antes dessa data para o Excel, nunca existiu. Por quê? Porque concorda comigo, pensa junto comigo aqui na nossa live do mini curso Excel. É muito improvável alguém pedir para você aí, me manda um relatório de quanto que a gente vendeu em janeiro de 1832. É muito improvável, concorda? Então, a Microsoft, né, o Excel, ele já fez esse recorte. E aí, de 1/1 de 1900 para frente, é quando começa a contagem de datas. Eu vou te provar isso aqui agora. Eu vou clicar nesse número 1 aqui. E tá vendo aqui na guia página inicial? Então, eu vou chegar aqui nessa setinha do lado de geral. Eu vou clicar em data abreviada. Ó, data abreviada. O número 1 virou a data de 1/1 de 1900. O número 2, eu vou fazer de novo. Ó, data aqui, ó, a página inicial, perdão. Do lado da setinha de geral. Eu vou clicar em data abreviada, agora sim. 2/1 de 1900. 3, você já tá craque, hein? Página inicial, setinha do lado de geral aqui, ó. 3/1 de 1900. Dia 30 aqui, dia 30 da história da humanidade para o Excel, ok? Para o Excel, isso aqui. Eu vou clicar na setinha do lado de geral e vou clicar aqui em data abreviada, 30/1 de 1900. Número 32. Será que 32 vai virar tipo 32/1 de 1900? Vamos ver? Eu vou clicar aqui do lado de geral. E aí, a galera aqui, já tô vendo aqui o comentário, né? Vai virar 1/2 de 1900. Porque virou um mês. Janeiro vai até 31. Fevereiro, número 32, começou. 1/2 de 1900. E aí agora você já sabe que... Eu vou pegar aqui um número, ó. 44.343. 44.000... Cadê, ó? 343. Você já sabe que quando a gente formatar aquela galera lá das datas para data abreviada, esse número aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai virar, ó, ele vai virar a data de... Cliquei na setinha do lado geral e formatei para data abreviada. A data de 27/5 de 2021. Porque é o ano ali que o nosso chefe pediu, lembra? De 21 a 23, né? Então, 27/5 de 2021. E aí você já sabe que quando você se deparar com isso aqui, com data, vendedor e tal, está uma base como essa, e pode ser como essa ou como qualquer outra, mas a coluna de data, ela tá com esses números. Agora você já tá, ó, tranquilo, aprendi lá no mini curso Excel com o Caio da Atuar, tá de boa, eu sei resolver isso. Você vai fazer o seguinte para resolver. Você vai clicar na coluna que está a data, ou no intervalo, que estão aqueles números ali na coluna de data, beleza?
No caso, tá em toda a coluna, então vou clicar logo aqui na letra A, que é a coluna que tá a informação de data. Vou chegar aqui na guia página inicial, setinha do lado de geral, e agora data abreviada. Olha só isso aqui. Todo mundo já virou data, tá certinho aqui agora. Tranquilo? Então, 20/1 de 2022, 10/8 de 2021, 27/5 de 2021, já está muito mais organizado. E aí a gente está fazendo o quê? Tratando os nossos dados. Você lembra lá do nosso tripé, etapa 1, 2 e 3? A gente está aqui tratando os dados aqui, refinando os nossos dados dentro do Excel. O próximo que a gente vai fazer é o seguinte. Quando eu olho para essa coluna aqui de vendedor, eu tô vendo alguns vendedores aqui, né? O Guilherme, a Amanda, o Lucas, o Caio aqui embaixo. Só que eu tô vendo que a coluna de vendedor tá tipo 1-Guilherme, 1-Guilherme, 4-Amanda, 3-Lucas. Cara, eu não queria isso. Por algum motivo, quando eu trouxe essa base de dados, alguém me mandou, essa informação ela veio junto. O número ali do vendedor, do cadastro, enfim. Eu queria só que tivesse Guilherme, Amanda, Lucas, eu queria que tivesse o nome do vendedor dentro dessa base de dados. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Cara, assim, esse atalho eu sou fã. E esse atalho, ele realmente, quando o seu chefe estiver passando do teu lado, você vai fazer esse atalho. Vamos fazer esse combinado? Coloca aqui, Caio, combinado. Quando o teu chefe passar do teu lado, você vai fazer o atalho que eu vou te explicar agora. Porque ele simplesmente vai ficar assim. Não acredito. Ele vai ficar, tipo, de boca aberta. Ele vai ficar encantado com esse atalho. Olha só isso aqui. Para a gente poder resolver isso, tirar esse 1, 4, 3 e botar só os nomes dos vendedores, eu vou fazer o seguinte. Eu quero inserir uma coluna com os nomes, apenas os nomes. Entre a B e a C. Sempre que eu vou inserir uma coluna, eu vou inserir ela à esquerda daquela que eu estou clicando. Então, por exemplo, eu quero inserir entre a B e a C. Então, eu tenho que clicar na C com o botão esquerdo, o botão padrão do mouse mesmo, ok? E aí agora eu vou dar um botão direito aqui em cima da letra C, ó, botão direito do meu mouse agora, em cima da letra C. Depois eu vou clicar aqui em inserir. Inserir esse botão aqui, ó, inserir. Repara que ele inseriu uma coluna na nossa base de dados. Essa coluna vai ser a coluna de vendedor. Vai ser a nova coluna de vendedor. Essa daqui a gente vai deletar já já. Qual que é o atalho que vai deixar o teu chefe de boca aberta? Deixa um combinado. Coloca aqui combinado, porque tu vai usar esse atalho ali amanhã, na próxima semana, e vai impressionar teu chefe. Eu vou escrever aqui Guilherme, que é o nome, que é como eu quero que fique. Tá só 1-Guilherme, eu quero que fique só Guilherme. Aqui eu vou fazer o seguinte, na célula de baixo, C3, eu vou apertar o atalho Ctrl E. As duas teclas, Ctrl e a tecla E, ou a tecla E, vai de elefante. Ctrl E. 1, 2, 3 e Ctrl E. Cara, olha só isso aqui. Literalmente, o preenchimento relâmpago, que é o Ctrl E, ele vai fazer o seguinte, ele vai reconhecer padrões. Nesse caso aqui eu coloquei o nome do vendedor, Guilherme, do lado de uma coluna que tem 1-Guilherme. Então o Excel falou, opa, talvez o meu usuário, né, ele quer colocar só os nomes. Aqui ele não quer tirar, no caso ele quer tirar, perdão, esse traço aqui, 1-Guilherme. E aí eu coloquei um exemplo, ele assimilou o padrão de preenchimento dos valores e, cara, já replicou isso. Eu vou fazer de novo. Para eu poder voltar como estava antes, eu vou dar um Ctrl Z de zebra. Ctrl Z, acho que esse aí você já conhecia. Se não, de boa. Ctrl Z. Voltei ali para como estava antes. Eu vou fazer de novo. Eu vou escrever Guilherme aqui, ó. Guilherme. E aí eu vou chegar aqui na célula de baixo, Ctrl E. Ele já vai replicar para todo mundo que está aqui. Fala para mim. Deixa aqui no comentário. De 0 a 10, nota para esse atalho aqui. Ctrl E, preenchimento rápido de informação ali dentro das células. De 0 a 10, o que você achou? Você acha que você vai realmente impressionar teu chefe com esse atalho? Cara, eu sou fãzaço dele. Me ajuda muita coisa. Com a coluna de vendedor ali disposta, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um botão direito aqui do meu mouse, ó. Pressionei com o botão direito aqui em cima da letra B e cliquei em excluir, ok? Então, tá excluída aquela coluna original e agora eu tenho uma coluna aqui com os vendedores. Aqui, agora caminhando para o final da edição desse relatório. Eu tenho valor unitário e eu tenho o faturamento. Valor unitário e o faturamento. Essas duas informações, você vai concordar comigo que são informações que eu gostaria que tivessem com o formato de moeda. Com cifrão, com vírgula e etc. Bonitinho. Como é que a gente faz isso? De forma muito rápida.
Eu vou pressionar o I aqui, a coluna I, e vou arrastar até a J, porque eu quero que as duas fiquem com formato de moeda. Pressionei de I até a J. Depois eu vou chegar aqui ó, na guia página inicial e vou clicar na setinha do lado de geral. E agora eu vou clicar aqui em moeda. Olha que bacana. Todo mundo de uma vez só foi para formato de moeda. Tranquilo? Então a gente já formatou aqui para moeda porque são valores ali de moedas, de cifras. Beleza? Só que tem um ponto. Você deve estar se perguntando, Caio, me fala aqui uma coisa. Qual que é a diferença de moeda para contábil? Vou te explicar agora. Uma diferença muito sutil, que é, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Pressionando de I até o J, clicando na setinha do lado de moeda e clicando aqui agora em contábil. Qual é a diferença? É a formatação do visual aqui, como você visualiza. Repara que nessa aqui, o cifrão, quando ele está contábil, ele fica mais para a esquerda e o número para a direita. Agora eu vou voltar aqui para a moeda, ó. Ele fica mais alinhado ao centro ali, o cifrão ele fica colado ali no número. E aí o número ele vem aqui mais para o meio também. Então no contábil ele isola ali o cifrão e tem outra diferença, que é quando é um zero. Eu vou botar um zero aqui nesse valor unitário. Digitei 0 e dei um Enter na célula I2. Quando é moeda, olha como é que fica o visual do zero. Fica cifrão 0,00. Se eu clicar aqui nessa setinha de novo, do lado aqui da moeda, e eu botar para contábil, no formato contábil fica tipo cifrão e um traço. Então, é exatamente esse jeito que a gente vai visualizar o valor unitário para contábil. No final das contas, a galera de contabilidade, e aí talvez tenha até uma galera por aqui, vai usar o contábil. Mas, de uma forma geral, a maioria vai utilizar moeda. Vai depender ali de como é que você quer transformar o visual dos seus dados. Deixa eu só voltar aqui, ó, para ficar o 550 e aí tá todo mundo como moeda. Beleza? Pegaram a diferença de contábil para moeda dessa formatação. Acho que tá todo mundo comigo até aqui. Tô vendo aqui alguns comentários, galera gostando. Pô, obrigado, pessoal, pelos comentários por aqui. Vamos junto. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu dei um pouco de zoom aqui, ó. Tirei um pouco o zoom, na verdade. E ficou esse jogo da velha, tá? Se isso acontecer aqui contigo, é porque tem muita informação e o Excel não está conseguindo mostrar. Você pode pressionar aqui entre uma coluna e a outra, ó, entre a A e a B, no caso a A é a que eu não estou conseguindo ver, e aí você pode pressionar e arrastar ela só um pouquinho para o lado. E você vai ver ela certinho, vai depender do zoom ali da tela que você está dando. Tranquilo? Cara, chegamos até aqui. A gente tirou um relatório que estava em uma única coluna e transformou nisso aqui, só que, sério, tem muito mais a gente fazer, vamos junto. Você está comigo? Gostando do minicurso? De verdade? Dá um feedback aqui, cara, se vocês estão comigo, quero saber o feedback de vocês até aqui. Como é que vocês estão, galera? Eu quero fazer um incremento nessa base, eu quero melhorá-la um pouquinho. Que é fazendo o seguinte, cara, Você deve ter visto nos materiais dessa aula para baixar que a gente tinha a base de vendas, a gente tem a base de vendas, mas a gente também tinha outra base. E é para lá que eu vou agora. A gente tem a base de clientes. Olha só isso aqui. Boa. Essa base que vocês estão vendo aqui agora é a base de clientes, os mesmos clientes lá da minha loja. Porque na base de vendas eu vou cadastrar as informações de vendas. Na base de clientes eu vou registrar as informações de clientes da minha loja. A cada cliente eu tenho o código do cliente, o nome, o servidor do e-mail dele e o telefone desse cara. Tudo bem até aqui? De boa? Só que quando eu olho para essa base aqui de clientes, cara, eu tô vendo que tem algo errado aqui, ó. Eu tô vendo que o nome tá meio estranho, né? O nome dos clientes aqui tá tipo Gustavo Gomes, mas olha como é que tá o tamanho da letra aqui, tá maiúsculo, minúsculo, tá completamente aqui desorganizado. Como é que a gente vai fazer para resolver essa situação? Lembra, vamos inserir uma próxima coluna aqui, dentro aqui dessa coluna dessa base clientes, cliquei na letra C, botão direito em cima do C, e inserir. Inserir uma nova coluna. Depois eu vou fazer o seguinte, vou colocar nome completo. Opa, escrevi errado aqui, ó. Nome completo vai ser o nome desse cara. Vamos fazer uma fórmula, vai ser a nossa primeira fórmula aqui no nosso mini curso. Como é que vai ser essa fórmula? Eu vou fazer assim o seguinte, ó, igual, para a gente poder iniciar uma fórmula, a gente sempre coloca o igual, galera. Igual, porque eu quero colocar, já que é um nome completo, né, tipo Gustavo Gomes, Pedro Oliveira, Patrícia Araújo, Fernanda Rodrigues. O nome ele vem como? A primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. O sobrenome é a mesma coisa. Então, para isso, a gente vai fazer uma fórmula para colocar todo mundo com a primeira letra em maiúsculo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Igual, pri, ponto, maiúscula. Ela já aparece aqui, ó. Só coloquei igual, pri,
ponto. Eu já achei ela aqui. Eu vou dar um duplo clique, ó, 1, 2, pri, ponto maiúsculo. Eu achei ela aqui. E agora eu vou clicar na célula que eu quero colocar ali como maiúsculo. Beleza? Primeira letra. Cliquei aqui em Gustavo Gomes, fechei o parênteses e dei um Enter. Olha só que bacana. Gustavo Gomes já está organizado. E o melhor de tudo, se eu clicar aqui nesse cantinho, ó, nesse cantinho que você está vendo aqui, o meu mouse ele fica uma cruzinha preta. Olha isso, vou dar até um pouco de zoom aqui para a galera poder ver. Se eu clicar nesse cantinho aqui, ó, passei o meu mouse e vou clicar duas vezes, um duplo clique, ó, 1, 2. Prontinho, já está todo mundo ali com a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. Agora a gente já consegue ver certinho o nome completo, o servidor de e-mail, o telefone, já está tudo organizado. Então a gente melhorou um pouco mais assim a nossa base de clientes, temos o servidor de e-mail, temos o telefone, temos toda a estrutura aqui dos nossos nomes, aqui devidamente organizado. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a nossa base de vendas agora, porque a partir da base de vendas eu vou botar um pouco mais de informação nela que a gente vai extrair da nossa base de clientes, que a gente melhorou ela um pouquinho. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho as informações do meu vendedor, do produto, do shopping, e eu tenho uma informação interessante, que é essa daqui, ó, a informação de código do cliente. Cara, essa informação é legal porque o código do cliente está aqui, ó, 28, 38, 50, 142, 143. No final, lá na minha base de cliente, você lembra que tem uma coluna chamada código do cliente. Seria muito interessante se ao invés do código, eu estivesse vendo aqui ao lado o quê? O nome do cliente. Tivesse aqui João Silva, Caio Salgado, tivesse o nome do cliente aqui, não o código. Para a gente poder saber qual foi o cliente de fato que fez essa compra. Eu não ter que ver que foi o código do cliente 38. Ah, não, deixa eu ir lá na base de vendas, na base de clientes, perdão, e ver qual que foi o cliente. Então vamos inserir uma coluna de nome do cliente. Botão direito aqui na coluna G. Depois eu vou dar um inserir. Ok? Botão direito inserir. E aqui eu vou colocar, ó, vou pressionar só entre a G e a H, vou aumentar um pouquinho. E vou colocar nome do cliente. Nome do cliente. Beleza? Porque agora a gente vai fazer o nosso tão famoso, temido por alguns, adorado por outros, nem conhecido por outros, PROC-V. A gente vai fazer a função PROC-V. Me diz, primeiro, como é que tá a tua relação com o PROC-V hoje? Comenta aqui nos comentários, porque essa fórmula, sério, preste atenção de coração, ela é a fórmula mais importante dentro do Excel, cara. Ela é realmente relevante, ela realmente vai te ajudar. Fala aqui, de 0 a 10, como é que tá a tua relação com o PROC-V? Tô vendo aqui algumas pessoas falando nos comentários. Boa. Boa. O pessoal tá comentando aqui, legal. PROC-V, primeiro, por que o nome da função é PROC-V? Vamos quebrar esse medo. A gente já fez uma função aqui que foi a igual pri ponto maiúscula, mas a PROC-V, ela se chama PROC-V porque é procurar na vertical. Beleza? Ela se chama procurar na vertical. O que a gente vai fazer aqui? Aqui eu tenho o código cliente, que é o número 28, 38, 50. Eu tenho esse número aqui na minha base de vendas. E aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar esse código que eu tenho aqui, ok? Esse código que eu tenho aqui. E eu vou lá na base de clientes agora, ó. Tô aqui na base de clientes agora. Eu quero pegar de acordo com o código do cliente e eu quero retornar o nome dele com o PROC-V. Pensa comigo. Se eu te perguntar assim, qual é o nome do cliente número 28? O que você vai fazer? Você vai olhar na base de clientes o código. Cadê o número 28? Cadê o número 28? Deixa eu ver. Cadê? Opa, passei. Achei. É esse cara aqui. Número 28. Concorda? É esse cara. Eu vou até pintar a linha dele aqui, ó. Pintei de verde. Achamos. Esse cara é o número 28. Marcos Rocha. Tá aparecendo aqui pra gente. Ok? Achei o nome dele. Só que agora eu vou te perguntar assim, beleza, qual que é o número do cliente 38? Teu chefe tá te perguntando isso aí. Beleza, deixa eu ver aqui, 38. Opa, achei. Aqui, ó, passei, não, achei aqui. Rafael Lima. Opa, achei ele aqui, vou pintar ele aqui. Pensa comigo, isso demoraria muito. Imagina uma base de 100 clientes, de 1000, de 1 milhão de clientes. Demoraria muito você saber o nome de cada cliente. O que o PROC-V vai fazer? Ele vai procurar a partir do código do cliente, o nome. Ele achou o número do código, o código 23.
ele vai procurar nessa coluna aqui? Não, porque essa coluna aqui é que está com o nome errado. Com o nome com maiúsculo, com minúsculo e etc. Ele vai olhar para a coluna que está com o nome que a gente tratou, com a pri ponto maiúscula, e vai olhar e vai falar, opa, número 23 que eu achei aqui, deixa eu olhar qual que é a Larissa Silva. Então, toma Larissa Silva. E aí vai aparecer a Larissa Silva para lá, lá para a base de vendas. Então, o nosso PROC V, ele vai fazer o seguinte, deixa eu colocar esse desenho aqui pra gente, ó. Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma procura de cima para baixo. Sempre de cima para baixo, ele vai achar o número. Achou o número. Por exemplo, o número 13, ele achou aqui, ele vai retornar o nome do completo que a gente está aqui. Então, ele achou esse número, ele vai olhar aqui para esse cara, ele vai olhar e ele vai retornar o Marcos Oliveira. Beleza? Então, é exatamente isso que ele vai fazer por aqui. Ele vai procurar um código e ele vai retornar o nome completo. Eu vou lá para a base de vendas agora. Porque a partir dessa base, dessa pasta de trabalho aqui agora, eu vou chegar aqui em nome do cliente e vou abrir um igual e vou colocar PROC V. PROC V, vou fazer de novo, ó, igual PROC V e vou dar um duplo clique aqui, ó, 1, 2, ó, 1, 2, PROC V. Entrei aqui na função. Primeira coisa que o PROC V vai me pedir é o valor que eu estou procurando. 1, 2, 3 e cliquei nesse cara. Ou seja, é a célula F2. Eu quero saber, pensa só aqui na célula F2, o número 28. Qual que é o nome desse cliente? Beleza? Então, eu vou clicar na célula F2. Depois eu vou apertar um ponto e vírgula. 1, 2, 3 e ponto e vírgula. O que é isso? O ponto e vírgula ele vai separar os argumentos, ele vai separar as informações. Combinado? Então, eu estou procurando esse código lá na minha base cliente, que é o que ele está me pedindo agora. Olha aqui, ó, matriz tabela. Olha isso aqui, ele está me pedindo um cara chamado matriz tabela. O que é isso? A matriz tabela ela vai ser a base de dados do meu intervalo. Então, eu vou lá na minha base clientes. Porque aqui na minha base cliente, repara que eu não dei o Enter na fórmula ainda. Eu estou procurando o código do cliente 28 e eu quero retornar dentro dessa matriz aqui o nome completo. Eu tenho que falar para ele qual que é essa matriz, que base de dados é essa, de qual intervalo até qual intervalo. Então, como eu vou usar toda essa base aqui, eu posso pressionar aqui da letra A, da coluna A, até a letra E, de elefante, a letra E de elefante. Porque olha a colinha aqui, ó, olha a barra de fórmula, você lembra dela? A nossa base está forte. Você lembra da barra de fórmula? Então, eu tenho o valor procurado e eu tenho aqui a minha matriz tabela. Então, tá F2, ponto e vírgula, tudo isso aqui, ó, base de clientes.xlsx, isso aqui é nada mais nada menos do que o arquivo, base de cliente. Sem medo, vamos junto. E ele está me mostrando esse plan 1. O que é isso? Isso aqui é a aba, ó, a aba que você já sabe o que é também. É a planilha, planilha 1. Poderia ser vendas, poderia ser cliente, produto, etc. E aí ele está mostrando esse exclamação, cifrão A, ponto, 2 pontos, cifrão E. Ou seja, ele está pegando de A até E. Tranquilo? Agora eu vou dar um outro ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. Porque ele está me pedindo esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que é o número de índice da coluna. Número de índice da coluna. O que é isso? Que raios é número de índice da coluna? O que é isso? Número de índice da coluna é nada mais, nada menos do que a posição da coluna dentro da minha matriz tabela que eu quero que ele me retorne. Pensa comigo. Dentro da minha matriz, de A até E, a minha matriz poderia ser de C até F, ok? Mas nesse caso é de A até E. Essa é a minha matriz que você, ó, já sabe muito bem, de A até E, toda a coluna ali, ok? Eu tenho a coluna número 1, que é a coluna A. Coluna número 2, que é a coluna B. Número 3, coluna C, 4D, 5E. Da esquerda para a direita. E ele está me perguntando, o número de índice da coluna vai ser o quê? Vai ser a posição da coluna dentro da minha base de dados que eu quero que o Excel me retorne. Ou seja, nesse caso vai ser o quê? O nome completo. Porque eu quero saber aqui essa coluna, que é a coluna que a gente ajustou, que a gente atualizou. Então, a partir dessa coluna que eu vou ali ter o meu nome. Nesse caso aqui é a coluna número 1. Não. Número 2. Não. Número 3.
Número de índice da coluna é a coluna que eu quero que ele me retorne. Nesse caso, eu vou botar aqui o número 3. Aqui, ó, olha a barra de fórmula como é que ela tá. Ela tá bem interessante aqui agora. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho o nosso PROC-V, que tá com o valor procurado, F2. A matriz tabela, aqui até aqui, e o número de índice da coluna, que é esse cara daqui. Pegou? Que é a terceira coluna ali da minha matriz tabela. Agora eu vou botar um ponto e vírgula, e aí a última informação, o último argumento, o último dado que o PROC-V vai pedir vai ser o seguinte. Ele vai perguntar para a gente se esse valor que a gente está procurando, você lembra o que a gente está procurando? Eu quero o nome completo, mas eu estou procurando o código do cliente. Esse código do cliente, o PROC-V está me perguntando aqui agora, ele tem que ser exato ou ele tem que ser aproximado? Tipo, o código do cliente é 28. Pode ser algo próximo de 28, tipo 27, 29, 26, 30. Concorda comigo que não. Por quê? Porque se for outro código, eu vou ter outro cliente. Então, tem que ser exatamente aquele código. E aí, o Excel, né, o PROC-V, ele me dá duas opções. Correspondência aproximada e correspondência exata. E ele coloca verdadeiro ou falso. Verdadeiro é o número 1 no Excel. E falso é o número 0 dentro do Excel. Então, como eu quero uma correspondência exata, depois do ponto e vírgula, eu tenho duas opções. Eu quero que ele procure exatamente aquele código. Não é algo próximo disso, não. É aquele código, porque a partir daquele código ele vai olhar para o lado e ele vai retornar o nome completo. Eu tenho a opção agora de escrever falso ou de colocar o número 0, porque 0 é a mesma coisa que correspondência exata. Então, ponto e vírgula, 0. Ok? Eu estou falando isso para ele. O valor que você está procurando é exato. Fechei o parênteses, dei um Enter. Olha que bacana. Ele foi lá na minha base de clientes e me retornou o cliente Marcos Rocha. Ele procurou o número 28 e foi lá e retornou o Marcos Rocha. Vamos ver aqui, ó. Voltei aqui na base de clientes. E, ó, não é que é ele? Marcos Rocha é o nosso amigo aqui, ó. Botei até de negrito. É ele. Voltei aqui para a base de vendas para todas as células. Feito esse PROC-V, você lembra de clicar aqui no cantinho, ó? Ficou a setinha preta, 1, 2. Ele clicou aqui e, cara, já fez isso para todo mundo, ali para todos os outros clientes. Procurou o número 38, retornou Rafael Lima. Procurou o número 50, retornou Fernando Araújo. Número 142, Rafael Santos. Número 43, Marcos Oliveira. Tudo isso num passe de mágica ali através do PROC-V. Pegou? Então essa, cara, é a fórmula que ela vai resolver realmente os teus problemas. Ela vai ajudar em muita coisa dentro das suas planilhas. Cara, olha como é que tá o nosso relatório até aqui. Você lembra como é que ele estava antes? Ele estava todo mundo numa mesma célula ali, numa mesma coluna, melhor dizendo, e agora já está totalmente espaçado. A gente falta agora, né, colocar isso aqui com uma cara de tabela mesmo. Por quê? O Excel, ele ainda não entendeu que isso aqui é uma tabela, beleza? Então a gente vai formatar ele como uma tabela. Para o Excel, acredita em mim, tá? Para o Excel, isso aqui são vários dados jogados. Eu já entendi que isso aqui é a coluna de data, vendedor, estado e tal. Mas para o Excel, são vários dados aqui despejados. Eu preciso falar para ele que isso é uma tabela, para formatar, deixar o meu layout muito mais visual, fazer operações rápidas, você vai gostar bastante. Como é que a gente faz isso de fato? Eu vou clicar em alguma célula dessa base de dados, que o Excel ainda não entendeu que é uma tabela, e aqui na guia página inicial, eu vou clicar aqui no botão formatar como tabela. Beleza? 1, 2, 3 e cliquei aqui em formatar como tabela. Olha só, repara que eu tô até aqui no canto, né, e tá aqui atrás de mim várias opções de cores. Eu lembro que quando eu estava aprendendo esse recurso aqui, eu achava que era apenas para poder botar as cores aqui numa planilha. Só que não é exatamente isso. Ele vai ajudar nisso, mas ele vai ajudar em várias outras coisas também. A gente vai aprender isso aqui na prática. Tipo, eu vou escolher, por exemplo, essa aqui, ó, verde estilo de tabela média 7. Esse aqui da direita, vai? Escolhi esse. Logo depois ele vai me perguntar onde estão os dados da sua tabela. E você repara, ó, que está até piscando aqui ao redor da minha tabela aqui em cima, aqui do lado. Ó. Então, ele já selecionou todo o intervalo de dados. E outra coisa, ele está perguntando se a minha tabela tem cabeçalhos. Eu vou marcar aqui sim, vou deixar esse check aqui e vou dar um OK. Olha que bacana, cara. Ele já formatou essa base
bonitinha, com as cores certinhas e o Excel já está entendendo que isso aqui é uma tabela. Cliquei aqui na guia página inicial. Cara, olha que bacana. Ela está muito mais atraente ali, ela está muito mais organizada, mais estruturada e tal. O formatar como tabela ele vai ser bem legal para a gente poder fazer o relatório que o nosso chefe pediu. Por quê? Primeiro que a formatação deixa muito mais visual, deixa muito mais didático e tal. Segundo que quando eu arrasto para baixo aqui, ó, quando eu navego aqui, quando eu rolo aqui com o scroll do mouse para baixo, olha só isso. Ele fixa aqui, tá vendo? Data, vendedor, estado e tal. Ele fixa isso aqui lá em cima, ó. E aí eu não perco a minha referência. Fica todo mundo congelado lá em cima. Beleza? Então eu consigo visualizar sempre que essa coluna é a de forma de pagamento. Esse é o valor unitário, esse é o faturamento total. Essa é a quantidade, esse é o nome do cliente, esse é o código do cliente, etc. Entende? Então fica muito mais fácil da gente visualizar. Outro ponto que eu acho muito legal. Cara, eu vim aqui para a última célula dessa planilha, beleza? Vim aqui para a última célula, aqui na parte de valor unitário. Desci até aqui embaixo. Vamos supor que eu quero saber o total aqui do faturamento, dessa coluna ao lado, que é a coluna de faturamento. Como é que a gente resolve isso aqui? Tipo, eu quero saber quanto que a gente faturou nesse intervalo inteiro na parte de formatar como tabela. Ela tem um recurso que é muito legal, que é o seguinte, além de formatar, além de já congelar os cabeçalhos aqui, se eu clicar aqui em design da tabela, tá vendo essa guia aqui, ó? Essa guia é importante observar que, galera, ela só aparece quando eu tô com alguma célula da minha tabela selecionada. Tipo, se eu clicar aqui em alguma outra célula, ela vai sair. Se eu clicar em alguma célula dessa tabela, ela vai voltar. Então, cliquei em alguma célula, depois cliquei em design da tabela. E aí, olha que legal. Se eu clicar aqui nesse recurso chamado linha de totais, cliquei. Quando eu clico aqui em linha de totais, ele já vai me mostrar essa linha aqui, ó. E aí, se eu der um duplo clique, lembra, entre a faturamento e a coluna L, ele já vai espaçar e vai me mostrar essa célula. O que é isso, cara? Isso aqui me permite fazer cálculos de totais de forma muito rápida. Então, ele está me mostrando aqui, ó, se eu clicar nessa setinha... Opa, desci um pouquinho aqui, ó. Cliquei nessa setinha aqui, para vocês poderem ver melhor. Ele está me mostrando o quê? A soma. Se eu clicar aqui de novo e botar a média, ele vai me mostrar a média de faturamento que a minha loja vendeu. Se eu botar aqui a contagem, ele vai mostrar quantas vendas a gente fez. Tipo, 2.499 vendas. Se eu botar máximo aqui, ó, max, ele vai me mostrar, galera, o máximo valor vendido. Então é bem legal, né? Porque aqui ele consegue mostrar pra gente toda uma análise muito rapidamente aqui, beleza? Então esse ponto é bem interessante. E aqui, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente vai fazer um belo relatório assim para poder entregar para o nosso chefe. E aí agora ele já está formatado como tabela. E o recurso de formatar como tabela, ele tem algo que eu particularmente gosto bastante, que é o recurso de segmentação de dados. Quando eu clico aqui na guia design da tabela, ele mostra esse botão aqui, ó, à esquerda, tá vendo? Design da tabela, ó, cliquei fora, ela sumiu. Cliquei na tabela, a guia design da tabela voltou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse recurso aqui, ó, de cima, inserir segmentação de dados. Ele é tipo um super filtro. Como assim? Vamos supor que eu quisesse ver apenas as vendas dos tênis. Apenas as vendas no Shopping Morumbi, no Morumbi Shopping. Apenas as vendas de cartão de crédito. Entende? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em alguma célula, design da tabela, eu vou clicar aqui agora em inserir segmentação de dados. Porque esse super filtro vai fazer a gente clicar e ele vai ser tipo botões. Olha que maneiro. 1, 2, 3 e cliquei. Ele vai me pedir qual que é o filtro que eu quero inserir. Então, tipo, eu quero inserir aqui, uma análise por vendedor. Cliquei aqui no vendedor, dei um OK. Ele já está me mostrando aqui, ó, a segmentação inserida. Se eu botar aqui em cima e agora eu clicar aqui no Caio, ele vai mostrar, olha isso, só as vendas do Caio. Da Amanda, só as vendas da Amanda. Do Guilherme, só as vendas do Guilherme. Do Lucas, só as vendas do Lucas. Então, é toda uma análise aqui de acordo com o vendedor que eu estou analisando. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu acho que esse relatório, eu vou clicar aqui nesse izinho vermelho, para ele poder voltar para todos os vendedores. Eu acho que esse relatório, ele está muito colado aqui no canto esquerdo, ó, tá vendo? Ele está muito colado aqui na coluna A. E, ao mesmo tempo, ele está muito colado aqui na linha 1 também. Eu vou inserir algumas linhas e algumas colunas só para poder dar um respiro aqui para a esquerda, no caso, né, para a direita aqui, perdão, e para baixo. Olha só isso. Eu vou clicar aqui na coluna A, na letra A, com o botão direito do mouse, e depois eu vou dar um inserir. Beleza? Todo mundo comigo? Depois, de novo, coluna A, botão direito, inserir. Beleza? Então ele veio duas colunas para o lado. Eu vou fazer a mesma coisa agora com as linhas. Em cima do número 1,
inserir. Botão direito em cima do número 1, inserir. Mais uma vez, botão direito em cima do número 1, inserir. Tranquilo? Mais uma vez, botão direito em cima do número 1, inserir. Eu inseri basicamente 4 linhas. E aí você vai reparar aqui, o meu relatório ele desceu aqui, ó, ele veio para a direita no caso e ele veio aqui para baixo também. Aqui em cima agora, para a gente poder botar um título bem maneiro no nosso relatório, eu vou escrever assim, relatório de vendas. Escrevi relatório de vendas, dei um duplo clique aqui ó, entre a C e a D, para ele poder espaçar, e vou aumentar um pouquinho esse relatório de vendas aqui, ó. Aqui, clicando na célula C2 e aumentando um pouquinho esse cara, vou botar em negrito e vou aumentar mais uma vez aqui a coluna C. Relatório de vendas, e ainda ó, eu vou botar esse cara aqui pintado de verde e vou botar aqui, análise de 2021 a 2023. Duplo clique aqui na coluna D, a mesma coisa, vou clicar aqui, vou botar em negrito e vou aumentar só um pouquinho e vou pintar de verde. Beleza? Então, relatório de vendas, análise 2021 a 2023. E aí, capricho final agora, galera. Estamos quase entregando o relatório aqui para o nosso chefe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou muito bem tirar essa linha de grade que está aqui na nossa planilha. Ó. Tá vendo? Essa linhazinha do fundo que demarca as células. Esse cara bem cinzinho aqui. Como é que eu tiro isso? Eu vou clicar aqui em exibir. Depois eu vou tirar aqui, ó, linhas de grade. Que aí tira aquele carão de planilha, sabe? Tira aquele carão clássico ali da planilha. E aumentei aqui ainda, ó, pressionando entre o 2 e o 3, a linha 2. Tranquilo? Vou fazer o seguinte agora. Vou pegar a minha segmentação. Vou mover para cá. Vou com ela selecionada, ó. Quando eu tô com ela selecionada, como é que eu sei que tá selecionada? Porque eu tô vendo que ela tá com essas bolinhas aqui, ó, aparecendo. Então eu sei que ela tá selecionada. Eu vou clicar aqui na segmentação. Só aparece quando a segmentação está selecionada. Depois eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que aqui está aparecendo uma coluna só? Eu vou aumentar, ó, 1, 2 agora, 3, 4. E agora eu vou aumentar a segmentação. E vou diminuir para cá. Pronto. Agora eu consigo fazer uma análise, ó, por vendedor. Beleza? Então a gente já consegue fazer uma análise por vendedor e vou aumentar um pouquinho também o zoom aqui da nossa base de dados. Mais um pouquinho, ó. Aumentei um pouquinho o zoom. E botei ele aqui centralizado. Olha que legal. Se eu clicar aqui no Lucas, só análise do Lucas, do Guilherme, do Caio, da Amanda. Beleza? Então isso aqui é muito bacana, porque agora a gente tem o nosso relatório. Você lembra como é que estava a nossa base no início? Você lembra como a gente saiu e chegou até esse relatório? Me diz uma coisa, até aqui, até o dado momento da aula, do mini curso Excel, o que você achou, cara? Seu salto no Excel, como é que foi até aqui? Quero de verdade, assim, compartilha comigo nos comentários, ainda mais pra você. Tá comigo aqui desde o início, vai ficar comigo aqui até o final, galera. Então, deixa o teu comentário o que você tá achando até aqui. Porque eu vou pra parte final agora, que, cara, essa aqui é o recurso mais usado dentro do Excel, que é o recurso de tabela dinâmica. Tipo, aqui eu até consigo, né, colocar vendas da Amanda, do Caio, do Guilherme, do Lucas. Bacana, muita evolução que a gente já teve aqui. Se eu clicar aqui no xizinho vermelho, ó, ele já volta para a base original. Só que vamos supor que o nosso chefe virou para a gente e fez assim. Beleza, me diz uma coisa. Quanto que a gente vendeu do produto tênis? Tipo, quantos milhares de reais? Foram R$1.000, R$500? Me conta aí. Ou, quanto que o cartão de crédito foi responsável de forma de pagamento? Boleto, Pix, faz uma análise dessa forma. Eu não consigo ver. Eu teria que, mesmo perguntando a quantidade vendida por vendedor da Amanda, ele me mostra aqui linha por linha da Amanda. Eu teria que toda hora selecionar todo mundo que está aqui nessa coluna de faturamento, que está logo atrás aqui de mim, e, cara, eu teria que fazer esse somatório. Isso demoraria muito. Um recurso que vai gerar resumos gerenciais para a gente e vai ajudar a gente a resolver esses problemas e, por consequência, usar o Excel para se destacar, é o recurso de tabela dinâmica. Como é que a gente cria esse recurso aqui e, cara, gera resumos gerenciais? Olha que legal. Eu vou clicar em qualquer célula aqui da nossa tabela e vou fazer o seguinte, eu vou clicar na guia inserir, ó, inserir lá em cima. Depois, eu vou clicar aqui em tabela dinâmica. Todo mundo viu comigo até aqui? Então, fui aqui na guia inserir, tabela dinâmica, para a gente poder criar resumos gerenciais. A tabela dinâmica é o recurso mais usado do Excel por conta disso. Eu vou clicar aqui em da tabela / intervalo, 1, 2, 3 e cliquei. Ele vai me perguntar,
onde eu quero inserir essa tabela dinâmica. Se eu quero inserir em alguma planilha, ou melhor, em alguma aba já existente, isso aí você já sabe o que é, ou em uma nova planilha, uma nova aba, a partir dessa tabela aqui, que é a tabela 1, que é a nossa tabela. Eu vou dar um OK porque eu quero uma nova planilha. Então eu vou dar um OK. Olha aqui, ele já inseriu planilha 2. Então agora, lembra? Eu tenho o início, que é aquela do chegamos, lembra? Eu tenho a planilha 2, que é onde está a nossa tabela dinâmica. E eu tenho aqui ó, a base fonte, que é o nosso relatório aqui, muito bem montado, o relatório de vendas. Beleza? E aqui a gente consegue ver, né? Você até observa que eu cheguei aqui um pouco para o lado, beleza? Para você poder visualizar melhor, você que está comigo aqui no mini curso Excel. A gente poder ver a tabela dinâmica. Olha isso, aqui ela tá como ela vê o mundo. Como a gente vê o mundo, ou seja, sem nada. Beleza? Então, a gente consegue ver a tabela dinâmica aqui. Na direita, aqui, a gente vê o quê? Os campos da tabela dinâmica. Você está vendo? Data, vendedor, estado, produto, shopping. O que é isso? Isso aqui são as colunas da nossa base. Olha aqui, ó. Data, vendedor, estado, produto, shopping, código do cliente, nome e tal. Essa mesma galera, essas mesmas colunas estão aqui. E como é que, a partir daquela base, através da tabela dinâmica, a gente vai inserir um resumo gerencial? Através da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, o vendedor. Lembra daquela pergunta? Quanto que o Caio vendeu? Quanto que a Amanda vendeu? O Lucas vendeu? Não sei. Agora, como é que a gente vai saber de forma muito prática e rápida para usar o Excel para resolver problema, galera? Se destacar, ganhar ali a expertise, chamar atenção. Pressionar vendedor e vou arrastar para linhas, soltei. Olha aqui à direita, à esquerda aqui no caso, né? Tá, Amanda, Caio, Guilherme e Lucas. Então, o nome dos meus vendedores. Eu quero saber quanto que cada um vendeu. Opa, ó, quando eu clico fora, os campos desaparecem. Quando eu clico na tabela de novo, eles aparecem. Fechado? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a coluna de faturamento, ó, pressionei, e vou arrastar para valores. Olha que bacana. Eu já consigo visualizar aqui quanto que cada um vendeu. Eu consigo ver exatamente o total. Então, se meu chefe me perguntasse, o que eu ia fazer? Eu ia pegar do relatório que a gente já construiu, ia extrair uma tabela dinâmica, ia inserir, melhor dizendo, uma tabela dinâmica, e aí eu ia colocar aqui vendedor e valores. Eu posso muito bem também pressionar vendedor e colocar para colunas. Olha aqui agora, eu vejo distribuído por coluna. Amanda, Caio, Guilherme, Lucas e o total geral. Eu particularmente prefiro o visual de linha. Aqui, ó, distribuído aqui em cada linha. Amanda na linha 4, Caio na linha 5, Guilherme na linha 6, Lucas na linha 7 e a soma de faturamento aqui. Tranquilo? Então, essa aqui ajuda muito a gente a responder esse tipo de pergunta. E eu também posso fazer outras análises. Eu posso pegar vendedor, ó, jogar aqui para fora, pressionar ele, ou seja, vou pressionar vendedor e vou arrastar, ó, tá esse X em vermelho. Soltei. Quando eu faço isso, aqui agora eu estou vendo o quê? A soma de faturamento. Então a dinâmica, ela está me mostrando isso porque o faturamento ele está aqui em valores, galera. Então, ele está me mostrando o total. Se eu pegar shopping, pressionar aqui shopping e arrastar para cá, para linhas, ele vai me mostrar o quê? O total vendido por shopping. Entende? Então, o legal da dinâmica é que ela gera resumos gerenciais, ó, muito rápido para facilitar a tomada de decisão da tua liderança, do teu chefe, ou para você, líder, construir esse tipo de tomada de decisão também. Então, cara, ajuda demais, demais, demais e é bem objetivo. Tranquilo? Outra coisa, eu posso pressionar aqui shoppings, tranquilo? E se eu pressionar e jogar para fora, aqui arrastar aqui para o branco, ele vai sair. Se eu deixar ele aqui, ele vai ficar. Outro ponto bem interessante. Se eu pegar aqui forma de pagamento, ó, forma de pagamento, lembra? Boleto, Pix, cartão de crédito, pressionar e colocar aqui em filtros, ó, ele vai me mostrar aqui em cima uma possibilidade de filtrar. Ou seja, cada venda por shopping eu posso filtrar de acordo com a forma de pagamento. Como assim? Vou clicar aqui nessa setinha, porque agora a forma de pagamento aqui nos campos da tabela dinâmica está aqui em filtros. Linhas tem shopping e valores soma de faturamento. Cliquei aqui na setinha do filtro. Se eu clicar aqui agora, eu quero ver só as vendas feitas via Pix. Dei um OK. Olha que bacana. Ele está me mostrando só as vendas feitas via Pix aqui. Então, assim, a tabela dinâmica, para você que está vendo aqui, ela vai ajudar demais a gente a montar relatórios, a montar resumos gerenciais, porque é a partir dela que a gente vai extrair ali totais vendidos, tranquilo? Ou quantidades vendidas, ou qualquer outro indicador, tranquilo? Desde que esteja na nossa base fonte. Então você reparou, cara, que é um passo a passo? Você reparou que é um método que você pega uma base de dados, você trata essa base de dados, você transforma ela como tabela.
Dessa tabela, você extrai ali, você insere as tabelas dinâmicas. E da tabela dinâmica, a gente vai para a última etapa aqui da aula, que é a partir de você inserir gráficos. Eu vou te falar um atalho que, cara, acho que junto com o Ctrl E, sério mesmo, junto com o Ctrl E, cara, ele é um atalho muito incrível, que é o atalho de inserir o gráfico de coluna. Um aluno normal, uma pessoa normal, se ela não estivesse aqui se dedicando para estudar comigo aqui, Caio, e com a galera da Atuar aqui, ela faria o seguinte: não precisa fazer isso, cara, só tô te explicando para você nem precisar fazer. Ela clicaria em qualquer célula, viria aqui em inserir, e para poder inserir o gráfico de coluna, ela clicaria aqui, depois clicaria aqui, ó, pronto, inseriu o gráfico. Só que eu teria que clicar lá em inserir, depois aqui no gráfico de coluna e tudo mais. O que você vai fazer? Vai tirar onda com o teu chefe. Você vai clicar na tabela dinâmica que você inseriu, ou seja, a tabela onde você tem os dados sem repetição e os totais aqui já. E depois você vai fazer o seguinte, você vai pressionar e vai inserir e vai selecionar a tabela toda. Então você vai pressionar aqui, por exemplo, da primeira célula de informação, barra shopping. Peguei em cima aqui, ó, olha como é que tá o meu mouse, tá? Essa cruzinha branca aqui agora. Pressionei e arrastei até o último valor, tranquilo? Agora eu posso muito bem pressionar as duas teclas, Alt, a tecla Alt e a tecla F1. Alt F1, ó, 1, 2, 3 e Alt F1. Olha que bacana. Quando eu pressiono o Alt e o F1 juntos, esse atalho, ele insere o gráfico de coluna. Nossa, cara, eu já vi vários alunos nossos, eles apertando Alt F1 e depois contando pro chefe, assim, o chefe vendo, no caso, e eles contando pra gente. Cara, eles conseguiram realmente tirar aquele sorriso do chefe. Talvez isso tenha até acontecido com você aí agora vendo aqui nessa aula. Então, seleciona a tua tabela dinâmica, Alt F1. Ele já mostra aqui pra gente. E aí agora é a parte final, que é a parte de layout. Ó. Vou até tirar um pouco de zoom, vou fechar aqui o campo da tabela dinâmica e vou aumentar um pouquinho o gráfico, ó, só para você poder visualizar um pouquinho melhor. Agora é muito mais, galera, sobre a parte de design. Ou seja, eu posso clicar em qualquer parte do gráfico, depois eu vou tirar essas partes aqui, ó, forma de pagamento, soma de faturamento, shopping, está ocupando muito espaço. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui em análise de gráfico dinâmico. Tá vendo esse cara aqui, ó, botões de campos? Cliquei e agora eu vou clicar aqui em ocultar tudo. Ó, eles já saíram aqui. Meu gráfico ganhou amplitude. Depois, o que eu posso fazer? Esse eixo vertical aqui, ó, 80 mil, 70 mil, 60 mil, ele não está facilitando muito a tomada de decisão. Por quê? Gráfico aqui na Atuar a gente fala que tem que ser igual feijão com arroz. Eu tenho que olhar e, cara, bater ali o olho para tomar decisão. Ou seja, barra shopping, cara, eu tenho que passar o mouse e ver quanto que foi vendido lá. Botafogo, praia, shopping, ver quanto que foi vendido lá. Não está ajudando. Eu vou clicar no eixo vertical e vou dar um delete, ó. Cliquei aqui, como é que eu sei que está selecionado? Porque está com alguma dessas bolinhas em azul aqui, ó, na ponta, beleza? Então, cliquei aqui, depois vou dar um delete. Olha como é que meu gráfico ganhou espaço. Olha como é que ele está simples, mas está ficando bem feito, está facilitando a tomada de decisão. Vou dar um botão direito agora do meu mouse, botão direito, em qualquer coluna, para a gente poder seguir fazendo o design do gráfico. Botão direito. E agora eu vou clicar nesse cara aqui, ó, adicionar rótulo de dados. Que informação relevante. Cliquei aqui. Olha que bacana. Ele está me mostrando em cima de cada coluna o rótulo. Ou seja, a informação quantitativa, nesse caso, quanto que a gente vendeu por shopping analisado. Depois, galera, eu posso muito bem clicar aqui nesse total, que é essa legenda, e dar um delete. E agora eu ainda posso clicar aqui no título, que está aqui, ó, esse total, eu vou dar um duplo clique, ó, 1, 2. Cliquei, e aí, olha como é que tá lá, tá cinza. Eu posso mudar o nome do título. Eu posso botar assim, valor vendido, vendido por shopping. Tranquilo? Valor vendido por shopping. E aí ele já está mostrando aqui pra gente quanto que a gente vendeu exatamente por shopping. Tudo bem? Então a gente já está feita aqui a respectiva edição do nosso gráfico. E aí o que eu posso fazer? Só para você poder ver que ele está vinculado à tabela dinâmica. Eu movi ele aqui, ó, pressionei ele aqui na parte branca, movi ele aqui para o lado. Ele está vinculado a essa tabela dinâmica aqui do lado, ó. Se eu clicar aqui no filtrozinho do Pix e clicar aqui agora em cartão de crédito, dei um OK, os dados da minha dinâmica alteraram. E se os dados da minha dinâmica alteraram, quem vai alterar? O gráfico. Vou clicar aqui agora de novo. Vou mudar agora para boleto. Dei um OK. Tudo mudou porque a dinâmica mudou e por isso o gráfico mudou aqui também.
Tranquilo? Agora, chave final. Eu vou clicar no gráfico aqui, ó, e vou ver ele selecionado. Aqui nos cantinhos eu estou vendo as bolinhas. E vou dar um Ctrl X. Ctrl, tecla Ctrl, e letra X. 1, 2, 3 e Ctrl X. Então, eu recortei. Eu peguei ele, recortei. E agora, eu vou chegar aqui nessa planilha chamada Dashboard 2. Cliquei aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero que você veja, ó. Tá vendo esse gráfico aqui de pizza? Ele está me mostrando o percentual vendido ali por vendedor. Esse aqui é o nosso gráfico, ó. O gráfico de valor vendido por shopping. Eu deixei propositalmente aqui pronto para que você possa ver a estrutura de um dashboard. Esse gráfico aqui, ó, eu vou pressionar e vou mover. Tem uma forma aqui, que já vou falar sobre isso, mas aqui o nosso gráfico. Olha aqui, ó, ele está aqui, só que ele está com outra cor. Pegou? Eu vou dar um Ctrl Z para poder voltar. Lembra que a gente apertou um Ctrl X? Então, agora eu vou clicar aqui nesse verde e vou dar um Ctrl V. Pronto. O que eu fiz aqui agora? Eu colei o nosso gráfico. Eu colei o gráfico aqui, ó. Posso fechar esse cara. E aí, ó, ele está aparecendo aqui para mim. Eu vou pressionar essa bolinha aqui, vou aumentar ele. Beleza, ó, estou aumentando ele. Eu estou botando ele aqui no nosso dashboard. Você está vendo que o gráfico de baixo e o gráfico do lado, eles estão com esse fundo verde atrás. O que é isso? Isso aqui, galera, é uma forma. Eu chamo carinhosamente de véuzinho, de véu. Sabe o véu da noiva? Então, eu gosto de botar isso aqui atrás do gráfico porque dá um charme ali, ok? Chama a atenção do gráfico. Então, o que eu fiz para inserir esse véuzinho, esse fundo verde aqui para dar mais vida no gráfico e, cara, estruturar o nosso dashboard, ou seja, o nosso painel de dados ali com gráficos para facilitar a tomada de decisão da companhia. Eu cliquei aqui em inserir, depois eu cheguei aqui em ilustrações, cliquei, depois eu cliquei em formas, e aí, ó, eu vou selecionar esse cara aqui, cantos arredondados, retângulo com cantos arredondados. Cliquei nele, depois eu vou pressionar ele aqui, ó, e vou colocar ele atrás do meu gráfico, galera. Olha só isso aqui, você tá vendo? Então, essa é a estrutura padrão, ó, coloquei ele aqui atrás, e aí, ó, eu só vou dimensioná-lo aqui, ó, só vou ajustá-lo, pressionar nessa bolinha aqui laranja, ó, para ele poder ficar exatamente atrás do gráfico, e aí a gente já consegue ver. Eu sei que ele tá aqui na frente, e agora eu vou fazer o seguinte, com ele selecionado, eu vou chegar aqui em forma de formato e vou apertar aqui, ó, em recuar. Cliquei em recuar, ele já veio para trás do gráfico. Depois, aqui, ó, eu vou moldar o gráfico e vou botar ele aqui exatamente dentro. Depois, é tão simples quanto a gente editar. Mudar o preenchimento, ou seja, clicar aqui no gráfico, clicar em formatar. Preenchimento da forma, eu vou clicar nele e vou botar sem preenchimento, ó. Tirei o preenchimento do meu gráfico. Mas a minha forma, ela tá laranja. Então, ó, tá vendo que aqui eu estou selecionando o gráfico, ó. Agora eu vou clicar bem no cantinho para selecionar a forma. Por quê? Agora a forma, com ela selecionada, eu posso chegar aqui na guia página inicial, depois clicar aqui nessa setinha, do lado do baldinho, e botar, ó, o mesmo verde que a gente está vendo aqui. 1, 2, 3 e cliquei. E aí, agora eu consigo ver, ó, esse verde aqui com o gráfico na frente. Depois eu posso muito bem clicar no rótulo de dados, com o botão esquerdo do mouse mesmo, porque agora eu estou fazendo coisas de formatação. Cliquei nele, aumentei ele aqui, ó, na letrinha do Azinho da página inicial, ou posso diminuir um pouquinho também. E assim a gente iria fazendo. Poderia pintar de preto, aumentar o tamanho do título e muito mais. No final, assim a gente constrói um dashboard, que é um projeto com gráficos para facilitar a tomada de decisão. Nesse campo aqui eu poderia botar um título, ó, Dashboard. Dashboard para facilitar aqui a leitura. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui Dashboard de vendas. E aí eu coloquei esses gráficos, apenas para você poder ver como tem um passo a passo, como tem um método. E aí agora você está reparando que eu até saí do Excel. Por quê? Olha só esse dashboard aqui. Concorda comigo que a estrutura dele, pensa só na estrutura, no método, no passo a passo. Ela é muito parecida com a daquele dashboard que eu estava montando o gráfico contigo, que eu acabei de montar contigo. Olha aqui, o fundo por trás, o gráfico. Receita por vendedor, por mês, por shopping. Depois, um dashboard de análise de projetos internos. Orçamento por área, média de orçamento, contagem de orçamento, orçamento por mês aqui, ó, o gráfico muito parecido com o de shopping que a gente fez. Outra análise, a análise de uma consultoria, de valor vendido de consultoria. Eu tenho aqui, ó, a base do zero, que foi igual a gente fez, a base de dinâmicas, que é a tabela dinâmica, e o dashboard.
Concorda comigo que eu poderia te mostrar vários projetos que têm sempre a mesma estrutura. Eu tenho ali uma base de dados, eu tenho a inserção de fórmulas e tabela dinâmica e eu tenho a parte da construção de gráficos. Vários projetos que, cara, eu acho que vão te ajudar demais a chamar a atenção do teu chefe. O que eu quero te mostrar aqui, e eu vou até voltar para o slide, para traçar um plano de ação contigo, para que você pegue tudo que você aprendeu aqui no mini curso e entenda como de fato você vai aplicar na sua carreira. Ó, vou voltar aqui para o slide. Prontinho, voltei aqui para o nosso slide. Lembra que a gente estava falando do tripé da construção do Excel? A gente falou da análise e organização da base de dados, a gente falou da construção de fórmulas e dinâmicas e a gente falou sobre layout e gráficos. E a importância de você seguir esse método. É aquilo que eu estava te falando. O Excel ele só vai ser importante, cara, se for usado para facilitar a tomada de decisão dos gestores. Então, assim, de coração, pode parecer demorado, mas com a estratégia certa o caminho vai ficar realmente muito mais simples e mais objetivo. Um passo a passo, como que eu te mostrei aqui no nosso mini curso. Olha só esse feedback de uma aluna nossa. Eu buscava uma atualização no Excel para voltar ao nível avançado. Terminei o curso em novembro e me candidatei à vaga. Foi quando, em dezembro, eu recebi uma ligação do RH da empresa que eu havia sido aprovado em todo o processo. Ou seja, pode demorar, mas, cara, tem um passo a passo. Você consegue aprender, consegue aplicar isso na tua carreira. Vamos de plano de ação para que você possa realmente sair daqui com um norte. Com ações ali para você poder praticar e se destacar. Primeiro, esteja o tempo todo pensando em como transformar números em informações. Como aqueles 75 milhões, como o gráfico de pizza, como cada etapa que a gente fez aqui no case do projeto prático do relatório de vendas. 2. Utilize as ferramentas e funcionalidades para ganhar velocidade no dia a dia. Você não precisa ser o melhor do mundo no Excel. Você também não precisa querer montar dashboards mirabolantes. Você precisa focar em utilizar ele para ganhar velocidade, para fazer uma função, para fazer um resumo gerencial com uma tabela dinâmica, para colocar um gráfico, para criar uma segmentação de dados. Entende? Esse é o passo a passo. E o plano de ação que eu quero traçar para você é o seguinte. Primeiro, define onde que você quer chegar, cara. Você quer o que na sua carreira? Você quer ser promovido? Você quer ganhar mais? Você quer, cara, passar numa prova de processo seletivo? Você quer receber o elogio do teu chefe? Você quer entregar um projeto? Qual é o teu foco? 2, você tem que entender que para atingir isso, para atingir esse objetivo, você precisa ter um processo muito bem definido. Um passo a passo do que você tem que fazer de fato para que você possa obter o resultado que você quer. 3, você tem que saber se vender, saber se comunicar, construir um portfólio, fazer um passo a passo. Tipo o que eu fiz. Aquilo que eu estava te mostrando, vários dashboards montados, é um portfólio de dashboards. Vai chegar uma hora que você vai ter um método igualzinho a esse que eu te mostrei, que eu te ensinei passo a passo. E aí você vai ter um portfólio de dashboards aqui do zero. Então, como é que você poderia fazer? Você consegue, criando o seu próprio portfólio, informar e deixar claro as dores que o seu material resolve. Você consegue listar os benefícios que o público vai ter. Você consegue orientar como e quando utilizar cada dashboard. Você consegue avisar sobre as atualizações e destaques principais. Então, plano de ação, define onde você quer chegar. Saiba que tem que ter um processo muito bem definido para você poder fazer isso dentro do Excel. Tratar bases, estruturar tabelas dinâmicas e fórmulas e, cara, construir dashboards para que você possa saber se vender. Seja criando um projeto, seja criando vários e fazendo o seu próprio portfólio de dashboards. É exatamente isso que eu quero passar para você. E o quarto tópico do plano de ação que eu estou montando aqui para você do mini curso de Excel é, de coração, continua se desenvolvendo. O Excel é uma jornada de aprendizado e você vai estar sempre se desenvolvendo. Quanto mais você vai se desenvolver, mais você vai conseguir ganhar na tua carreira. Mais você vai conseguir buscar as vagas que você tanto sonhou. E de verdade, isso aqui tudo que eu te mostrei, de coração, cara, é só o começo. Você tá aqui. E essa daqui é a ponta do iceberg. Tudo que a gente viu até aqui é a ponta do iceberg. Se você quer chegar até aqui, tem várias outras habilidades que você pode obter dentro do Excel, que você deve obter para ser promovido, ganhar mais, obter os resultados que você tanto sonha. Olha só isso. Outras fórmulas importantes. Função texto, função de data, funções de lógica, combinações de funções, soma 6, conte 6, atualizações automáticas de relatório, Power Query, outras ferramentas de análise de dados. O que eu te mostrei aqui de verdade foi a ponta do iceberg, mas tem vários outros tópicos aqui. E de coração, eu quero muito te apresentar um mapa, que a gente chama carinhosamente de mapa do Excel. O mapa do Excel é o nosso treinamento completo de Excel.
do zero, mesmo que você não saiba nada, eu vou te dar a mão para que você possa chegar até o avançado e, cara, conseguir o teu objetivo. Lembra onde você quer chegar? Então, o mapa do Excel vai te levar a isso. É a formação completa para quem busca de coração impulsionar a carreira, dominar a ferramenta que mais destaca profissionais do mercado de trabalho. Eu só vou apresentar aqui o mapa do Excel, esse treinamento completo, para quem comentar. Eu não vou parar. Se vocês comentarem, eu não vou parar, ou seja, eu quero evoluir, eu quero crescer. Jogo da velha, hashtag eu não vou parar. Comenta isso aqui. O mapa do Excel, ele é um treinamento completo de Excel, feito com passo a passo. Do zero, mesmo que você não saiba nada, eu vou te explicar o que é uma linha, o que é uma coluna, os atalhos principais do Excel. Tudo com um único foco, fazer você se destacar no mercado de trabalho. Na trilha 1, a gente vai abordar o essencial, o básico, a estrutura básica, igual a gente viu no início do minicurso. Trilha 2, eu vou falar de fórmulas. Eu vou falar de PROC-V, de PROC-H, de Soma 6, de Conte 6, de fórmulas de data, eu vou falar de fórmulas contigo. Trilha 3, ferramentas. Tabela dinâmica, texto para coluna, formatar como tabela. Vou falar das principais ferramentas. Remover dados duplicados. E na trilha 4, a gente vai falar sobre criação de gráficos e dashboards com o Excel. Exatamente como eu mostrei para você aqui, passo a passo. Só que não acaba aqui. Aqui a gente sai do zero e vai até o avançado na 4. Só que ainda tem muito mais. Tem um módulo só de dashboard. Tem um módulo inteiro só de simulação de prova de processo seletivo. Tem outro módulo só de gráficos fora do padrão. Tem outro módulo só de combinações de funções. E o melhor, tem outros mais 10 módulos. Atualizações do Office, tudo de novo do Excel. A gente vai, cara, disponibilizar dentro do mapa do Excel. E você, de coração, pode estar se perguntando, você que está aqui comigo no mini curso do Excel, será que eu realmente consigo aplicar a análise de dados e ter resultados? Através desse mapa do Excel, desse curso completo que o Caio está falando. Melhor do que eu botei alguns alunos nossos para poder falarem aqui. Olha só isso aqui, o Arthur. Ele falou assim, estagiei nas baterias Mouras e fui referência lá. Hoje eu estou no BNDES como estagiário graças às minhas competências técnicas vinda do curso de vocês. Essa outra aluna aqui nossa, fiz os cursos na Atuar Cursos e eles foram transformadores para a vida profissional. Graças à formação da Atuar, consegui me destacar no meu setor, eu fui valorizado e conquistei novas oportunidades na carreira. Agora, essa outra seguidora aqui, essa outra aluna nossa, antes de fazer o curso de Excel na Atuar, eu estava perdida. Talvez você esteja assim também. Logo, após terminar o curso, no qual aprendi muito, finalmente encontrei o emprego que eu tanto queria. Para alguns pode não ser algo tão grande, mas para mim era o que eu tanto desejava. Cara, esse é o foco do mapa do Excel. A gente não quer que você vire um ultra especialista e saiba tudo de Excel. A gente vai te ensinar do zero ao avançado, mas focado no mercado de trabalho, para você conseguir seus objetivos. E o melhor, para você que está nesse mini curso aqui comigo, cara, despendendo teu tempo, estudando, prestando atenção em tudo que eu tô falando até aqui e tá a fim de crescer. Nessa turma, eu liberei alguns bônus para você que tá aqui. Para te dar boas-vindas, te dar a mão e te receber aqui na casa da Atuar, no mapa do Excel. Olha só os presentes que a gente vai te dar. Primeiro, planilhas e dashboards prontos, do zero, ok? Isso custaria R$ 97,00, presente para você. Cronograma de estudo completo. Terminar o curso em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Ele vai estar disponível para você, ok? Por um ano completo, mas a gente vai dar cronograma de estudo também, para quem quiser terminar antes. E-book completo. Esse aqui é de 100 atalhos para você ser mais produtivo no Excel. Então, vai estar liberado aqui no minicurso. Você viu alguns, eu vou deixar esse aqui disponível para você. Outra coisa, assistentes de inteligência artificial. Os assistentes de inteligência artificial, até cheguei um pouco aqui para o lado, ó, eles têm o valor de R$ 197,00, mas nessa turma, tudo isso que eu te falei até aqui vai estar gratuito. O que são assistentes de IA? São robôs, literalmente, dentro do ChatGPT, para te ajudarem no dia a dia, a revisar teu currículo, revisar teu perfil no LinkedIn, te ajudar a tirar dúvidas dentro do Excel e muito mais. Tudo isso vai estar disponível. E mais, eu tenho mais alguns bônus para você. Eu tenho mais alguns bônus para você que são esses daqui, mas antes de explicar, deixa eu voltar um pouquinho. Para você que chegou até aqui, que você ouviu falar do mapa do Excel, que você viu os bônus, que você chegou até aqui, o que você está achando desse treinamento completo? Você acha que esse treinamento realmente vai te ajudar? Dá um feedback aqui, comenta aqui no chat que eu realmente quero te ajudar. Se você achou isso, eu tenho mais alguns bônus para você, que são os seguintes. Tá vendo todos esses cursos que estão aqui? Eu vou da esquerda para a direita, olha só isso. Esse é o curso completo de VBA. O VBA é a linguagem de programação do pacote Office.
esse é o nosso curso completo do zero ao avançado do VBA. Ele ajuda demais a automatizar processos, tipo emissão de nota fiscal, emissão de contrato, enfim. Slide Mestre é o nosso curso completo de PowerPoint, criação de apresentações dinâmicas. Cara, ele é completo do zero até o avançado. Word dispensa apresentações, principal ferramenta de construção de documentos. LinkedIn Pro é o treinamento completo de construção de perfis campeões na principal rede social profissional do mercado de trabalho. Power BI, o Business Intelligence com Power BI. Power BI, se você não conhece, é a principal ferramenta de criação de relatórios, dashboards, tipo que eu te mostrei, feito no Excel. Então, o Power BI é a Ferrari dos dashboards. Inteligência Artificial, aplica IA, é o nosso mais novo treinamento sobre inteligência artificial, do zero até o avançado. Eu poderia falar sobre todos os treinamentos que estão aqui. Comunicação, SQL, configurações do Windows, né, atalhos, enfim. Cada um desses aqui possui o valor de investimento que está aqui na tela. R$ 697, R$ 297, R$ 697. Só que eu quero fazer um combinado. Você despendeu o teu tempo, investiu o teu tempo aqui comigo. Você prestou atenção, você está até o final aqui comigo, cara. Então, de verdade, você tem duas opções agora. Você tem a opção de realmente, cara, ficar estagnado ou de realmente me ouvir até o final, porque isso aqui tá de graça para você. Você vai ter acesso ao mapa do Excel e a todos esses cursos completos que estão aqui. Você vai receber Excel, Power BI, curso de IA, curso de VBA, curso de SQL, curso de comunicação, curso de LinkedIn, curso de construção de currículo. Cada um desses, se forem aderidos ali, se forem feitas as inscrições únicas, ou seja, se eu fosse me inscrever só no mapa do Excel, só no curso de Power BI, cada um desses seria esse valor, R$ 697, R$ 397. De verdade, você consegue, com um método simples, gerar resultado na tua carreira. Eu vou botar mais exemplos de alunos nossos. O curso da Atuar me deu liberdade para sair da zona de conforto e hoje eu estou reestruturando a minha empresa familiar. Jonathan, consegui trocar de emprego devido ao Excel avançado, eu consegui minha vaga. Então eu digo que vale a pena. Faz a tua inscrição aqui para o Atuar 360. Vem estudar com a gente, vem aprender Excel, vem aprender Power BI, vem ter acesso ao mapa do Excel, ao Power BI, ao VBA, ao SQL, ao Inteligência Artificial. Muito obrigado de coração se você ficou comigo até o final. Me dá um feedback, de verdade. De 0 a 10, quanto que você gostou dessa aula? De 0 a 10, quanto que eu consegui te ajudar? Eu leio cada comentário e eu vou ficar muito feliz. Deixa aqui que eu vou ficar bem feliz mesmo. E ó, te vejo agora nas próximas, ok? Um abraço e melhor dizendo, eu te vejo no Atuar 360, lá na nossa plataforma, no mapa do Excel, onde eu dou aula completa do zero ao avançado, ok? Ó, um abraço.